Se meu vídeo explicando a lore do QSMP 2 da primeira semana já foi longo pra caramba, vocês não estão preparados pra esse vídeo sobre a segunda semana. Sim, galera, só 2 semanas dessa segunda temporada do servidor de Minecraft, o QSMP, mas já tem tanta coisa acontecendo porque esse grupo de criadores de conteúdo que o Quacker, sei lá, o time Quacker Studio selecionou pra estar participando desse QSMP 2, entraram nesse servidor com fogo nos olhos pra criação de lore. E agora eu, Kamikami, tô aqui na dificuldade de tentar resumir tudo de o máximo de POVs que eu consegui assistir pra vocês. Olá, sou a Kami, bem-vindos ao canal Kamikami. Só por esse trabalho todo de estar fazendo a estruturação desse conteúdo, catando clipes, vendo múltiplos POVs, eu já mereço que você se inscreva no canal agora. Clica no botão, dá like, hype esse vídeo, qualquer coisa ajuda, compartilha pros amigos, pelo amor de Deus. E como esse vídeo tá sendo o resumo da segunda semana de servidor, muito do contexto, né, dos players que eu vou estar falando aqui, eu já dei no resumo de lore da semana 1, então esse vídeo vai ser mais tipo, se jogar mesmo na história diretão, então se você não tá muito em dia, né, no que tá acontecendo sobre o QSMP, super recomendo estar assistindo o vídeo sobre a semana 1 primeiro, antes desse, mas se você já tá sabendo um pouco das coisas, tudo bem, pode vir direto pra cá, né, porque a semana 2 foi muito intenso em lore pra mim, a semana 1 já aconteceu muita coisa, mas a semana 2 eu diria que realmente é início de lore mesmo, de história, narrativa, conflitos, essas coisas assim. Vou estar trazendo muito pontos e curiosidades nesse vídeo, mas os pontos, né, principais centrais que vocês vão ver aqui vai ser a Guerra do Norte versus o regime, a guerra dos restaurantes envolvendo o KFC da Katie, o café dos holandeses e a loja de conveniência dos poloneses, a última parte dessa treta toda. Continuando a lore do Maximus, e aqui eu vou estar focando nas fitas recontando os acontecimentos do QSMP 1 para novos players e players veteranos, e vou estar descrevendo como foram, né, esses encontros. Finalmente explicando a lore dos poloneses e focando, né, principalmente na lore do Multi, o Young Multi, que é todo aquele negócio de energia nuclear, mas será que é só isso? Tem muita coisa pra falar. E também tô finalmente trazendo a lore dos indianos, em que eu vou estar explicando o que é essa organização CIA e o lançamento do Q Times, o jornal dentro do QSMP. Tem mais pontos que eu vou estar trazendo, mas esse é o geralzão pra você já ter uma ideia, né, de qual coisa você quer assistir, já clica, tá tudo separado em capítulos, mas enfim, essa introdução já tá muito longa, vamos para lore. Antes de eu começar a explicar a Guerra do Norte versus o regime, né, que o início dessa guerra já começou no meu último vídeo, em que, né, eu mostro o Ash, o líder supremo do regime, matando o El Estúpido, o cachorro do Reino do Norte. Mas antes disso eu queria trazer uns pontinhos que acontecem um pouco antes da guerra se desenrolar e coisas que eu esqueci de falar, né, da primeira semana, que foi algo que aconteceu super no improviso. O Chapo, que é holandês, ele foi visitar o Porto Zio. Eles estavam falando sobre o regime ou monarquia, o que eles acham sobre líderes. Eu ia falar que você tem maior cara de rei. É verdade, tem uma cara de rei. Eu acho que, mano, você é o verdadeiro rei escolhido aqui. Sim. Yeah. You're me, the king? Ah, quer saber? Então eu sou o rei daqui. E só saiu o Chapo, Peck e Mike fazendo roleplay de monarquia, mas eu acho que isso não foi nada sério, mas é um clipe bem engraçado. E também um pouquinho antes da guerra se desenrolar, aconteceu uma treta que é meio idiota, mas eu acho que vale a pena falar, porque enquanto tava acontecendo foi puro entretenimento, que foi quando o panda vermelho dos poloneses morreu, foi explodido por uma bomba, e o Ash acaba matando a própria filha. What? Que ele tem 2 filhos que são... Eu nem sei que bicho é esse, gente. Eu acho que é de mod, que eu nunca vi isso. Parece um polvo, mas não é um polvo, é um bichinho assim. Em que desde o primeiro dia o Ash faz roleplay que esses 2 bichinhos são filho dele. E lembrando que o Ash e o Ivron são a dupla dinâmica conhecidos como Assassin Duo, o duo assassino, em que eles fizeram pacto de confiança antes mesmo do evento do primeiro dia começar. Eu mostro tudo isso, né, no resumo de lore da semana 1. Mas lembrando que o Ash e o Ivron, mesmo estando em times diferentes até esse momento, eles têm os seus encontros secretos em que eles conversam sobre as coisas. But I kinda like it when we go to kill someone. I'm bloodthirsty, you know. I haven't killed anyone in a long time. Yeah. No, it's not in a gay way. I said, like, you know, that's not what I mean. That's not what I was. That's not what I was thinking. Okay. That's not,
I just wanted to say like, yeah, it's kinda nice that we are gonna to kill someone, you know? Yeah. Okay. 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 Yeah. Yeah. I. You want me to swim in different boats, maybe? E acaba que, ao mesmo tempo, tanto o Ash quanto o Evron perdem os seus filhos, que são bichos, mas eles levam a roleplay a sério, então são filhos. Esse negócio do Evron ser pai desse panda vermelho é levado tão a sério no fandom que todo mundo que faz fanart desenha ele como se fosse, né, uma mistura de humano com panda, né, com as orelhas e o rabo de panda. Então, tipo, ele não é só pai desse panda, ele é pai biológico desse panda. Então, né, o panda vermelho dos poloneses foi explodido pelos indianos, eles colocaram bombas na base dos poloneses e acabou que o panda morreu no processo. E aconteceu todo o velório desse panda, que o nome é Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Mas quando o Evron foi checar o túmulo, né, do panda, ele não encontrou a urna. Eu tava pensando em caixão, mas não é urna. Ele não encontrou a urna e ele começa a fazer um escândalo e todo esse negócio de descobrir quem roubou o filho dele, o panda. E vai atrás do Ash pra pedir ajuda a investigar o que aconteceu. E aí tem toda uma palhaçada, já vocês nem sabem. O Evron descobre que, na verdade, ninguém roubou o filho dele, o túmulo tava lá o tempo todo, ele só cavou errado, ele tinha que ter cavado um bloco pro lado, sei lá o que, e tava lá o tempo todo, e ele, com vergonha disso, ele acaba meio que fazendo uma palhaçada, enganando o Ash pra parecer que eles acharam o túmulo, mas na verdade era mentira, e tem mó draminha. Eu nem vou colocar o clipe porque dane-se, mas, enfim, palhaçadas, mas eu queria encaixar essas cenas aqui antes de eu explicar a Guerra do Norte versus o regime. Lembrando, né, que no momento que estamos, nós já temos múltiplas facções no QSMP 2, mas a facção Norte e a facção o regime são, tipo, gigantes. Eu diria que elas são as maiores, né, por enquanto, não sei, ou talvez mais fortes. No início da semana 2, quem tá oficialmente no regime é, obviamente, os fundadores, que é o S-Swag, o Hyper e o Tubble, mas também já estão participando oficialmente o Peck e o Fit, Hyde Duo, e eu diria que o Senpai também faz parte do regime. Eu não sei se ele tá oficialmente, mas ele sempre tá lá. Enquanto isso, no norte nós temos... Ai, meu Deus, é muita gente. Vegeta, Foolish, Aldo, Molly, Mariana, Juan, Rollblaze, Royer, Tina, Quackry, Jonghyuk, que é o coreano, e tem os convidados que estão, mas não estão, que é o Graph, Chapo, Missa. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Eu tô olhando na wiki, então se tiver errada, a wiki tá errada. E com a enrolação do Foolish de querer se livrar do estúpido, o cachorro, né, que tava em segundo em comando, e vai continuar essa história da picuinha do Foolish com o Juan, que eles sempre ficam tretando quem tem mais comando sobre, né, o norte. E o Foolish consegue fazer um acordo com o Tubble. E, gente, muita gente não sabe, mas o Tubble e o Foolish têm uma aliança fortíssima, tá? Muita gente pensa que o Tubble é, assim, total fiel ao regime, mas o Tubble é mais ou menos. Fiquem de olho no Tubble. Então o Tubble pede a Ash pra eles irem lá no castelo do Vegeta pra matar o estúpido. E o Ash aceita. O Ash sabia que isso era uma ideia idiota, ele tava há dias tentando firmar, né, essa aliança com o Vegeta, que eles tinham uma aliança, mas não era algo levado muito a sério. Mas mesmo assim, por conta do pedido de Tubas, vão lá matar a bosta do cachorro e matam o cachorro. Aí isso eu mostro, né, no vídeo passado. Isso tudo aconteceu domingo. Agora vamos pra segunda, que é realmente quando a merda bate no ventilador. Tudo deu errado porque o Vegeta não logou nesse dia, então... Caos! O Ash estava entediado, então ele queria passar lá no norte só pra ver o que ia acontecer por conta, né, desse caos todo com o cachorro, e ele até escreve um bingo, tipo... coisas que vão acontecer entre o Juan e o Foolish, porque eles são tão previsíveis, e realmente no final o Ash fez bingo. Bingo! Mas o que Ash não esperava é que Aldo estaria lá. O Ash nem conhecia o Aldo, mas o Aldo é o general, né, de guerra do norte, e o Aldo tava com fogo nos olhos, ele queria guerra. Ash pergunta, né, como tava a relação do regime com o norte depois dessa confusão toda e propõe o tempo todo paz. Ele não queria uma guerra entre o regime com o norte, mas o Aldo não aceita e começa a atacar o Ash, e ele ataca com aqueles poderes desse mod. Eu vou mostrar clipe, eu não sei, mas parece tipo um avatar, é bem legal. And we will know fear the regime.
maybe sometime soon in the regime if you think you deserve it. Absolutely, Doc. Whatever you say. That's my message, Ash. E eu esqueci de falar, antes do Ash, né, visitar o norte, o Aldo já tava atrás tentando entender tudo o que aconteceu e ele tava interrogando o Peck. Coitado do Peck, cara, o Peck só sofreu nessa segunda-feira. Então, depois dessa negociação que não ia pra lugar nenhum, o Ash fala, vocês querem guerra? Tá bom, vamos ter guerra. E começa a atacar todo mundo. So you guys want to go to war, huh? Yeah, we want war. You guys want war? Yes. Oh, say. Yeah, we are so ready. No, but wait. Ele consegue muito rápido matar o Juan e ele vai atrás do Foolish e o Foolish acaba matando o coitado do Peck. Whoa! Pack, huh? Really, Pack? E isso deixa o Ash puto e o Ash vai indo atrás de todo mundo, mas ele tipo, ai cara, que perda de tempo, ele decide ir embora, mas o Aldo não desiste, vai atrás dele. Então ficam 3 contra 1, Aldo, Juan e Foolish contra o Ash, mas gente, o Ash tava massacrando. Eu só sei que uma hora o Foolish só vaza, ele só desiste e fica lá, né? O Juan e o Aldo tentando, mas o Ash consegue matar os dois. Oh yeah, you're done with the war, Aldo? Just say peace. Yeah. Just say. Just say, long live the regime, and I will let you go, my good friend. It's the first day. This is the first day we met, Aldo. I just wanted to say hello, and you couldn't say hello. I just came here to ask what we are, and you decided to say enemies. Aldo, listen to reason. Or listen to my blade. Ao decorrer do dia, o Juan chama o Ash pra conversar e começa toda essa história da Flor de la Paz. O Juan dá essa flor ao Ash como uma representação da paz do regime entre o norte, mas é uma paz que não dura nem 5 segundos porque o Ash, quando volta pro regime, ele percebe que o trem do Tubble sumiu. Então, de imediato, ele volta pro norte, né, porque ele tem certeza que foi o norte que roubou. Ele tá conversando com o Juan, essa palhaçada de paz foi tudo mentira que vocês estão fazendo, mas o Juan fala, não foi a gente que roubou, não foi, mas aí, bem no momento exato, Foolish chega e fala, Juan, eu roubei o trem, yay! Right decision. Foolish. What? I got the train. Motherfucker. Okay. O que eu acho muito engraçado desse clipe, porque vendo pela perspectiva do Ash parece que real foi algo por acidente, mas gente, não confiem no Foolish, ele faz esse negócio, ai eu sou tão burro, eu não sei o que tá acontecendo, kkk, e que acidente, mas ele programa tudo. Se você vê pelo PV do Foolish, ele chega, ele percebe que o Juan tá conversando com o Ash, eles estão falando sobre o trem, ele dá uma pausa e aí ele sobe tipo, Juan, eu peguei o trem. Ele fez de propósito pra ferrar o Juan e a minha teoria é que o Foolish prefere mais infernizar a vida do Juan do que proteger o norte. Ele prefere começar uma guerra se for só pra ferrar com o Juan, e eu acho isso muito engraçado. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o Aldo não consegue aceitar que ele perdeu pro Ash, e quem ele vai castigar por tudo isso? O coitado do Peck. O Aldo vai lá e bombeia o Portuzil. Portuzil que não tem nada a ver com isso, mas por conta de ser o lugar do Peck. Gente, cara, coitado do Peck. Ele ainda vai atrás tentando tirar satisfação com o Peck de novo. E o Peck sendo torturado. Por isso, né, que a skin dele fica toda ferrada. Tadinho. Ainda bem que eu te encontrei. O que aconteceu? Você não sabe o que tá acontecendo. Não, eu não sei. Você não pode mais ficar segunda-feira sem entrar. Você tá Você não sangrando, pode Peck? mais. Por que você tá sangrando? Gabi, eu comecei uma guerra. Eu falei que a gente tá numa guerra. Como a gente tá numa guerra, Peck? Ontem, Como a gente tá numa guerra? ontem o Vale do Portuzil foi atacado ontem pelas pessoas do norte. Quem são as pessoas do norte? E eu não encontrei em lugar nenhum, mas parece que mais tarde Vegeta, quando vê que tudo isso está acontecendo, como uma vingança, né, pelo Ash ter matado o estúpido, ele decide ir lá no regime e coloca várias bombas lá. Só que o Vegeta coloca essas bombas só em lugares externos. Ele não queria que realmente quebrasse alguma construção, porque o Vegeta tem muito respeito por construções e ele achou toda a fábrica do Tubble muito legal. Então, as bombas, tipo, não quebraria nada de verdade. É mais uma mensagem do que qualquer outra coisa. Mas o que ferraria com todo mundo seria que Luzo
E Luso tá no norte, ele não tava na lista, mas o Luso ele faz um pouco parte do norte, apesar que ele tem a sua própria casa, mas eu diria que o Luso faz sim parte do norte. Ele, sem saber de nada que estava acontecendo, coloca uma bomba na fábrica do Tubble, dentro da fábrica só por zoeira, porque início de servidor é isso mesmo, é bombear a casa dos outros, que mais você vai fazer por entretenimento, é a coisa mais fácil e engraçada do mundo. Então quando começa a terça-feira, quando Hyper e Tubble entram no servidor, bando de bomba explode e essa bomba que o Luso colocou explode também, quebrando a máquina do Tubble. Mas, né, obviamente eles vão assumir diretamente que quem colocou essas bombas lá foi uma mesma pessoa e que essa pessoa foi diretamente o norte. Então, Tubble e Hyper vão ao norte tirar satisfação, dessa vez finalmente conversando com o Vegeta, né, que o Vegeta fica um dia fora, o norte causa o maior caos de todos. Então eles começam a discutir sobre toda essa questão das bombas e essa busca, né, pela paz, fazer um acordo entre o regime e o norte, mas o Vegeta não tá muito aberto a debate não. Ele fala que foi ele que colocou as bombas, mas não foi ele que colocou a bomba dentro da fábrica, e ele exige do Tubble que ele só vai aceitar paz entre o norte e o regime se o Tubble construir uma farm de ferro pra ele, sendo que essas farms são proibidas no servidor, mas eu nem sei se o Vegeta sabe disso, ele pediu isso pro Tubble mesmo assim. Isso deixa Hyper muito puto e o Hyper começa a bater em todo mundo, incluindo o Vegeta, é muito engraçado. Yeah, Hyper, maybe don't. Hyper. Chill, Hyper. Hyper, chill. Just talking. Whoa. It's over. Wait. No, wait. No. Okay. Well, now it's a mess. Now it's a mess. No. Please. But what? Please. Okay. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Fitch estava na surdina querendo escutar a conversa, ver se descobria alguma coisa, mas o Aldo viu ele, né, escondido e só matou o Fitch. Todo mundo fica puto, constantemente se batendo e não chega a acordo nenhum, só todo mundo vai pra casa. E aí, quando finalmente o Ash loga, o Tubble explica tudo o que aconteceu pra ele, conta, né, das bombas, conta explodir a fábrica dele, o Fitch conta pro Ash que mataram ele gratuitamente, todo mundo puto pra caramba. Então o Ash, obviamente, fica puto porque vai mexer com alguém do regime, principalmente, né, os fundadores do regime, vai mexer com a fábrica do Tubble, agora não tem volta, é guerra. Qual era o plano do regime? Eles iriam até o norte tentar fazer o Aldo pedir desculpas, falar vida longa ao regime, e se o Aldo não aceitasse isso, eles iam spawnar uns 5 Withers para destruir a casa, mansão do Vegeta inteira. Eu não entendo muito de mob, mas isso destrói tudo, seria o caos. Mas se você conhece o Vegeta, sabe que uma coisa que o Vegeta é muito bom é de enrolação e lábia. Mesmo o cara falando espanhol, dependendo do tradutor, ele consegue enrolar todo mundo. Acaba que os dois ficam conversando, paranana, mas bomba isso, mas não fui eu que coloquei essa bomba, quem será que botou essa bomba, paranana, tentando fazer um acordo, conversa vai, conversa vem. Tem esse clipe muito bom que o Ash tenta convencer o Vegeta a pronunciar o nome dele certo, que o Vegeta pronuncia errado. Ashwag. Ashwag. No. I need you to say my name correctly. Ashwag. Não. E, gente, cara, eu vi gente tentando cancelar o Ash no Twitter, falando, tipo, o Vegeta, ele não fala inglês, você tá obrigando ele a pronunciar certo, sendo que inglês não é a primeira língua dele. Gente, é piada interna. O Vegeta pronuncia o nome do Ash errado de propósito. Não fala merda se você não assiste a bosta direito. Ai, cara, que saco. E no momento que eles descobriram que realmente não foi o Norte que colocou a bomba dentro, né, da fábrica do Tubble, o Chapo até fala, tipo, gente, eu não queria falar, mas na verdade fomos nós, os holandeses, que colocamos. E depois da treta toda, o povo rapidamente descobre que isso era mentira, porque o Chapo, na verdade, falou que foi ele que colocou a bomba, mas o Chapo é o cara que nunca jogou Minecraft da vida, ele não sabe nem fazer comida. Como o cara saberia fazer uma bomba e colocar lá? Mas o povo tava tão à flor da pele que nem pensaram nas informações, só entenderam, tipo, caraca, realmente não foi o Norte, e agora? Então, Vegeta propõe que o Ash e o Aldo resolveriam isso em um duelo. Sim! I'll fight for the regime, Okay. I'll fight for peace. Proposta do duelo. Se Aldo ganhasse, regime e Norte teriam paz e o Tubble construiria, né, a farm de ferro pro Vegeta. Mas se o Ash ganhasse, o regime poderia construir, né, o trem ligando diretamente o regime ao Norte e
também teria paz entre Norte e regime. Acabou que nos dois cenários era o mesmo resultado, mas eu acho que no final do dia ninguém queria essa guerra, só foi tipo um surto coletivo que aconteceu em uma plena terça-feira. E sem mais enrolação, o Ash ganha esse duelo muito fácil. Gente, o regime tá muito forte em questão, né, de armadura, de arma, encantamento, essas coisas assim. É bizarro. Eu, assim, não tenho toda a certeza pra falar, mas eu acredito real que as pessoas do regime hoje são os players mais fortes do servidor. Mas eu posso estar errada, digam nos comentários porque eu não sei. Quando o Ash loga no dia seguinte, ele vê que o Tubbo decidiu construir a farm de ferro pro Vegeta. Mesmo assim, mesmo com o Ash tendo ganhado o duelo, que deixou o Ash meio puto. O Ash tá percebendo que o Tubbo não é tão fiel assim, não. E o Vegeta coloca a Flor de la Paz bem na entrada, né, do norte, da Casa do Norte, e que tem todo o negócio, né, que essa flor é roubada constantemente. Eu acho que eu achei uma edit das pessoas colocando a flor sendo roubada. Eu acho que eu posso até colocar aqui. Back to you, Juan. Oh, the flower of peace. Y me vale verga. Voy por el pinche bistec. Anything we did? Okay. E no meio dessa treta toda, o Ash percebe que a flor foi roubada e ele até ia começar, né, uma roleplay. Cadê a flor? Mas aí, tipo, gente, coitado, o Ash ia viajar, então ele decidiu deixar esse momento, assim, manter a paz um pouco, por um pouco mais tempo e deixar essa roleplay, talvez uma futura guerra entre o Norte, pra quando ele voltar de viagem, coitado. Claro, me pegou. ¿Qué es esto? Wait! I don't feel welcome. Wait! Where's the... Oh my god, oh my god. Eu não expliquei muito aqui, mas o Ash teve muitos momentos legais com a Molly, né, que é a princesa, né, do Reino do Norte, e teve uma mini lore do Aldo e a Molly tentando pensar, tipo, nós conseguiríamos criar Norte entre o regime e o Norte se rolasse um casamento, vai que o Ash casa com a Molly, mas aí a Molly conversando com o Ash, a Molly, tipo, eu acho que você preferiria casar com o Aldo ao invés de mim, é muito engraçado. Pacíficamente, tal vez. Hay una manera. Tendrían que casar a alguien del sur con el norte. Y Aldo está disponible. What is this with marriage, Molly? Is Aldo that desperate? E acabou que essa treta do regime com o Norte terminou. Aí a lore do regime agora tá meio parada, porque o Ash foi viajar, o Tubbo tá viajando, às vezes ele entra, mas tipo, coitado, tá viajando. O Hyper, ele não faz live, que me dá um ódio. O Hyper começa a fazer live, mas eu acho que até ele não tá entrando tanto. O Peck também sumiu, tipo, o Fit sumiu. Gente, todo mundo do regime tá desaparecido. O que aconteceu? E o Norte voltou à sua vivência normal de ser uma sitcom de comédia, e o Foolish e o Aldo ficam fazendo altas palhaçadas, gente. That son of a bitch! Minha vecina! Oh no! Oh no! It's in água! It's in ocean! Oh! Oceano! Oceano! Mas enquanto toda essa guerra territorial séria estava acontecendo, tinha outra guerra também rolando, que eu diria que talvez é até mais séria do que a guerra do Norte com o regime, que é a guerra entre as franquias de restaurante no QSMP. Já na semana 1, algo que eu não trouxe no meu último vídeo, que eu esqueci de falar, mas que estava acontecendo, a Katie B queria construir um KFC, porque ela é de Kentucky, e Kentucky Fried Chicken, Kentucky galinha frango frito, falei errado. E acaba que daí que surge, né, a dupla Katie e Mike, porque o Mike decide ajudar a Katie a construir o seu KFC, se tornando sócio diretamente da Katie com o KFC. Mas enquanto o KFC está sendo construído, os holandeses abrem em sua base um café. E, gente, o lugar do café holandês é lindo! Tem tipo um laguinho com isso. Okay, but the frog singing is a very good detail.
I know. It's actually really pretty in here. I like it a lot. It's cozy vibes. E quando o KFC estava perto do seu lançamento, os holandeses ficaram, pera, nós vamos ter concorrência? Outro estabelecimento envolvendo comida nessa ilha? Não, 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 não. A primeira ação que pelo menos eu ouvi dos holandeses foi colocar um sistema de avaliação, né, de review de restaurante que tem tipo no iFood, que tem no Google, assim, em que era muito simples. A Katie simplesmente entrou, ela foi ver se o KFC estava coberto de imagens com avaliações negativas, falando que esse lugar é horroroso, sendo que o KFC nem tinha aberto ainda. E quando ela foi perguntar para os holandeses o que era aquilo, ela chega lá e o café holandês está cheio de avaliações extremamente positivas. Mas Katie não queria se deixar derrubar por essas avaliações, enquanto o documentário QSMP estava acontecendo, que eu não expliquei ainda, mas o canal oficial do QSMP, tanto no YouTube quanto na Twitch, agora está sendo algo diário. Um ADM começa a passear pela ilha com uma câmera, é o Pepino andando por aí, funcionário da federação com uma câmera, e ele fica gravando os participantes, vendo o que cada um está fazendo, e quando os participantes estão interagindo com o Pepino, eles falam com a câmera como se fosse um vlog, tipo, e aí galera, hoje eu tô fazendo isso, é bem bonitinho e é muito bom, né, pra quem tá perdido em lore, não sabe o que assistir, quer ver quem começar qual POV assistir. É legal talvez escolher um VOD do QSMP em UFO pra estar assistindo, ou talvez ver se pega ao vivo e começa a assistir pra ver o que cada um tá fazendo, quais são os projetos, porque a galera conta tudo mesmo que tá fazendo pra câmera e é bem legal. Mas então, né, o Pepino, o funcionário da federação, tava filmando o seu KFC, então ela vai direto pra lá pra apresentar o seu restaurante. Because it doesn't belong to me, it belongs Welcome to the amazing Katie's Fried Chicken. E quem já estava lá era o Quackery, então Katie e Quackery começam a interagir, tipo, ah, nossa, meu primeiro cliente, nananã, toma cupom, sei lá o quê, porque ela tava distribuindo cupom. Não, mentira, a Katie, eu acho, distribuiu o cupom, poucos cupons, mas aí o Graf pegou um e começou a imprimir em massa, foi espalhando pra ilha inteira. Eu amo o Graf, ele é polonês, o cara que é poliglota, fala múltiplas línguas, ele é incrível, muito, muito bom. Então tava lá Katie Quackery apresentando o KFC, mas do nada... What is in your hand? Oh! What the fuck? Tudo explode. Alguém colocou uma mina bem no meio do KFC. E, gente, isso dá um dos melhores clipes até agora, diria eu, do QSMP 2, que é todo o crash out da Katie. A Katie é muito engraçada, gente. Amo, 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 amo. E... o melhor de tudo que a Katie tá tendo uma crise existencial, até desce umas lágrimas, assim, é esse nível. E o Pepino com a câmera tá filmando tudo, é muito bom. E, gente, falando na real, eu não entendi até agora quem foi que colocou essa mina ali. Eu vi gente falando no Twitter que foi o próprio Quackery, mas talvez foi os holandeses. Eu não vi esse VOD inteiro, então talvez a Katie descobriu em algum momento. Então, me diga nos comentários, porque eu não sei. Quem botou essa mina? Quem destruiu o KFC da Katie? Coitada. Então, quando o Mike loga, Katie e Mike vão tirar satisfação com os holandeses e eles fazem uma visitação do café holandês. Vê se esse lugar realmente é tão bom assim como essas avaliações estão falando. Looks awesome, actually. Mike, no, it's not awesome. It's not, don't say that. Look at these, read these. Oh my god. Jeff Bezos was here? No, he was not, this is made up. This is so made up. E é muito engraçado todo esse clipe, tipo, o lugar é realmente maravilhoso, mas tipo, não é, porque o nosso concorrente direto agora... Tell me, since when do... E o Mike é muito engraçado, tipo, interagindo, falando, ai, nossa, vocês não botaram sinal de molhado, eu caí, ai, me machuquei. E pra se vingar dos holandeses, eles causam uma inundação no restaurante e colocam uma plaquinha tipo, ah, o vaso entupiu, ups, e saem e deixam tudo cheio de água.
Então Mike, do jeito fofo que ele reconstrói o KFC e reconstrói de uma maneira muito melhor, ficou bem mais bonito do que estava antes para a inauguração do KFC pro dia seguinte. Tudo isso que eu falei até agora da guerra dos restaurantes aconteceu durante a terça-feira. E o que aconteceu terça-feira? A guerra do regime com o norte. Esse aqui é a maluquice desse servidor, tudo acontece ao mesmo tempo, toda hora. E toda essa lore da Kate, eu nem tô explicando direito a briga que ela teve com o Slat, que aí, gente, já é muita coisa. E algo que eu esqueci de falar, mas que é muito engraçado, vou ter que adicionar aí, sim, eu tô gravando isso outro dia. Um pouco antes da Katie pra inauguração do KFC, ela acaba visitando os holandeses, lembrando, né, que ela tinha inundado o café dos holandeses no dia anterior, e conversando com eles, eles levam ela até o banheiro, mas na verdade no banheiro tem um elevador que vai pra um porão secreto dos holandeses. Acaba que rola esse mini sequestro não oficial dos holandeses com a Katie. This is our throne room. For me! Mas não chega a ser um sequestro porque eles ficam conversando o tempo todo. Mas, gente, o que tá acontecendo nesses porões holandeses? Eu nunca tinha visto esse lugar e o senpai falou que lá acontecem umas coisas muito bizarras. Não entendi até agora se é um porão de tortura ou é um porão para outro tipo de exploração. Eu não sei como falar isso, não perder minha monetização. Não sei, se alguém estiver assistindo o POV dos holandeses, me fala que eu quero saber. Então, durante a quarta-feira, a guerra do regime e o norte já tinha acabado, tava sendo um dia meio mais filler, o povo tava tranquilo, então todo mundo se reuniu para a inauguração do KFC da Katie e do Mike. Mas, obviamente, que as coisas não seriam tão pacíficas assim. Quackery tem andado bastante com os poloneses, ele até fala, tipo, gente, é isso, agora eu sou polonês, dane-se, e o Quackery resolve conspirar, principalmente com o Ivron, com o Multi e com o Nexi, pra eles acabarem com a inauguração da Katie, porque eles decidem, por que não a gente também entra nessa guerra dos restaurantes, vamos abrir o nosso restaurante. Nesse momento eles nem tinham aberto coisa nenhuma, eles só queriam sabotar a inauguração da coitada da Katie. Qual era o plano deles? O Quackery iria se infiltrar, ia conseguir de alguma forma trabalhar no KFC e durante a abertura, no momento que eles servissem a comida, o Quackery iria adulterar, envenenar, estragar a comida para todo mundo passar mal na inauguração. Já tô pensando nos clipes. Acaba que esse plano não dá muito certo, porque o Mike escuta o Quackery falando com os poloneses e o Mike conta pra Katie. A Katie explana pra todo mundo mesmo que eles estavam planejando sabotar a inauguração, mas sinceramente eu sinto que essa inauguração nem precisava tanto de sabotagem, porque Katie e Mike estavam assim numa dificuldade pra preparar essa inauguração. Eles nem comida tinham, eles nem frango tinha. A Katie teve que roubar a galinha do Slat. Mas enfim, inauguração começa, o restaurante está lotado, mó fila pra pedir comida, nem sei direito se eles realmente tinham comido ou não. Uma hora a Katie tava jogando aperitivo pra todo mundo de graça, mas acaba que Quackery, os poloneses começam a soltar umas poções dentro do restaurante que faz todo mundo fazer o emoji de passar mal, e é uma cena cômica, de filme de comédia. O clipe do ponto de vista do Slat, ele rindo vendo a situação, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. It's not milk. Oh, fuck, I got someone just fucking vomited on me! E não só bastava todo mundo passar mal, eles ainda soltam aqueles bichinhos, né, que parecem um rato dentro do restaurante, assim, caos total. Ver essa live ao vivo foi tão bom, meu Deus. E com tudo isso acontecendo, Katie, claro, teria seu crash out parte
2, em que não só, né, chorar e cantar não era suficiente, ela começa a criar uma torre pra tentar se jogar lá de cima, mas Katie é ótima que ela não sabe jogar Minecraft, então ela não tira a armadura dela, ela só pula e nada acontece, e uma hora ela consegue bem alto, mas na hora que ela se joga, e aí ela ainda checa com o Pepino, você tá me gravando? Grava isso, e ela pula lá de cima, mas o Graf tava lá embaixo e já tinha jogado água, e ela tipo, putz. Get this. It's never over! Fuck! Never over! Fuck! Eu não consigo nem me matar. E depois desse evento marcante pra mim, já marcou muito a história do QSMP, a Katie dá uma pausa de QSMP, ela tá fazendo outras coisas, mas a guerra dos restaurantes não parariam por aí. Finalmente, os poloneses mais quackity abrem a sua loja, que acaba que não é um restaurante, é uma loja de conveniência chamada, qual é o nome? Jabka, eu aprendi que o Z, né, com o negócio tem som de J, que significa literalmente sapo em polonês, em que é uma loja tipo lojas americanas, só que versão polonesa, só que lá vende muita coisa, né, vende comida também. E é muito louco que o Ivron construiu um sistema que constrói negócio sozinho, foi tipo muito rápido, e como a Katie não tava logando, eles mostram a loja pro Mike, porque eles decidem construir do lado do KFC, mas ainda constroem assim, em cima do estacionamento, tipo, constrói no terreno do KFC. É tipo colado. E obviamente o Mike fica puto, mas o que deixou realmente o Mike puto foi que o Quackity tava anunciando as coisas, né, que essa loja conveniência ia vender, e uma dessas coisas, por acaso, era frango frito. Não, nessa parte eu faço questão de inserir o clipe. Let me tell you the list. Okay, so we are gonna sell drinks, we're gonna sell water, we're gonna sell medicine, we're gonna sell chips. Oh, the list says fried chicken. Yeah, sorry, Mike. We're also gonna be selling some fried chicken. Yeah, Fried frog? chicken, thumbs up. Sapo No, frito? fried chicken. No, fried chicken. Sapo frito? Fried chicken and fried Sapo frog. frito? Yeah. Oh, this is awkward. This is a little awkward. Posso ser sincero? Vocês são os invejosos do caralho. Porque, tipo assim, vocês podem vender pizza, vocês podem vender hambúrguer, vocês podem vender o que vocês quiserem, sorvete, vocês podem vender a puta que pariu, mas vocês vão vender frango frito. Isso aí é uma puta de uma inveja do caralho. Whoa. Não muito relacionado a Lore, mas já que eu tô falando do Mike, eu tenho que falar. O Mike finalmente lançou seu barco do One Piece, o Going Merry, que realmente navega com trilha, mas assim, fica muito lindo. Eu achei sensacional. Agora, mudando um pouco de assunto pra falar sobre a Lore, que talvez seja a Lore mais interessante até agora, em que é a lore dos poloneses, principalmente focando no multi. No meu último vídeo já falei bastante do polonês Ivron, mas nessa lore especificamente, de todos os poloneses, ele é o menos envolvido, então tem muita coisa legal pra estar contando pra vocês, gente, eu tô animada! Lembrando, né, dos poloneses nós temos o Multi, o Ivron, o Graf e o Nexi, são 4 poloneses, mas o Quackity também se envolveu muito nesse grupo e já em vários momentos vocês falam, agora eu sou polonês, agora o Quackity se intitula como polonês, o Minecraft dele tá até em polonês. Mas já desde a primeira semana, eu nem lembro se eu falei disso no meu último vídeo, o Multi decide construir um reator nuclear, de energia nuclear. That's pretty much our base. Nuclear reactor is the main thing. And let me know if I'm overstepping. Yeah, let him know if it's not appropriate. I want the map. Can I have the map? Brother, you can take anything you want. It's not my reactor. I don't speak. Wait! What do you mean, man? You can take this, not this. E a conclusão mais óbvia, né, quando você pensa de um servidor de Minecraft que tem muita guerra do porquê mexer em energia nuclear, é pra construção de uma bomba nuclear. Óbvio. Essa era a ideia inicial do Multi de criar uma bomba nuclear pra trazer poder, né, ao grupo dos poloneses e poder ameaçar qualquer outro grupo, mas acaba que essa história se desenvolve pra uma direção muito interessante. Esse reator nuclear
nuclear fica no subsolo da base dos holandeses e por algum tempo, né, o Multi tentou deixar esse segredo compartilhando só com pessoas confiáveis, mas ele rapidamente percebeu que é muito difícil guardar segredo nessa ilha, então ele cria uma estratégia interessante. Ao invés de tentar esconder esse lugar, por que não alterar a narrativa? Multi começa, né, a colocar em vários lugares da ilha pôster, cartazes avisando sobre a sua tecnologia de energia verde baseada em energia nuclear. Que isso é real, né? A energia nuclear é uma energia muito verde que não faz mal ao meio ambiente se não acontecer nenhuma catástrofe, né? Se acontecer catástrofe, ferrou. Então, apesar que desde o início as intenções do Multi nunca foram boas, mas ele começa a fazer essa propaganda espalhando na ilha como eles querem trazer, né, esse avanço tecnológico para a ilha, trazer energia para todo mundo e uma energia verde, e usa basicamente a mesma estratégia do West de tentar fazer uma propaganda positiva do regime. Ele faz isso, né, mas vendendo a energia verde dos poloneses. Mas Multi, com todo esse poder em suas mãos, ele percebe do potencial que esse reator nuclear tem, que vai muito além de só fazer uma bomba. Ele percebe o potencial dessa tecnologia para armas bioquímicas, que com cristal de urânio para mutação biológica a partir de um DNA, ele consegue fazer uma criação de armas biológicas. Fez sentido? Calma, eu vou explicar. Para conseguir essa amostra de DNA, Multi precisava de uma cobaia. Melhor dizendo, um sacrifício, porque ele teria que matar essa cobaia, mas... E uma pessoa que ele pensa para pedir ajuda é diretamente a West, tanto para compartilhar dessa tecnologia, mas também pedir ajuda para conseguir cobaias para o seu experimento. Eu não tinha ideia que o West e o Multi já estavam conversando, isso já foi no início da segunda semana, e que o West já tinha todo esse conhecimento, não só, né, do reator nuclear, que na minha cabeça o West só sabia que isso existia, mas não, ele já sabia dos planos do Multi desde o início. Doideira. Então o Multi conversa com o Ash e já explica o seu plano todo. Eu acho que o Ash foi a primeira pessoa que ele revelou que real ele pretendia fazer. Essas armas biológicas que eu tô falando, na verdade, seriam super soldados. Pois é, bem estilo Capitão América Marvel. Ele queria coletar DNA de pessoas da vila. Virou Love Island. Ele queria estar conectando o DNA de pessoas da ilha baseado em suas habilidades, em que esses soldados seriam mantidos em cativeiro, bem nessa lógica de show de Truman, tipo, eles mantidos em uma mini vilazinha, fazendazinha, em que eles não teriam noção de realidade para, assim, ser possível a realização de quase uma lavagem cerebral e controle total sobre esses super soldados, para estarem utilizando eles como um exército e ter um ultra poder a partir, né, desses soldados. E Ash, surpreendentemente, ficou um pouco abalado a escutar essas informações e não aceita de primeira estar participando desse plano do Multi, porque ele, no momento que o assunto, né, experimentos em pessoas vem à tona, o Ash fica meio tipo... Esse comportamento tá muito parecido com os métodos da própria federação. Algo que o Ash, a única coisa que o Ash não quer ser é se tornar como a federação. Mas, entretanto, ele entende do potencial desse poder, né? Imagina ter um exército de super soldados com ultra habilidades que tem, né, o controle total em cima desse exército, e ele fica um pouco apreensivo, tipo, entende o quanto isso ajudaria nossa causa de lutar e destruir a federação, mas ao mesmo tempo... ele quer fazer isso, e eu não sei se já teve uma resposta. Acredito que até então o Ash ainda não decidiu se vai estar participando disso ou não. Então o Multi constrói o seu show de Truman, e é literalmente uma mini vilazinha, né, com casinha, igrejinha, fazendinha, comidinha, e é tudo sendo observado o tempo todo no seu escritório secreto. Ele já tem a caverna secreta e tem o escritório secreto dentro da caverna secreta. E é muito engraçado o dia em que o Multi vai mostrar isso tudo pro Quackery, que o Quackery também tá participando disso, e o Ivron chega bem na hora, e apesar do Ivron ser polonês, ele tá sendo excluído desse plano dos experimentos. Oh, what do you have on your hand there? What do you... Co tam? Reinforce. A, tak, no mam. Proszę.
No. O Multi já percebeu desde o início que o Evron não tá tão fiel ao grupo dos poloneses o quanto o resto do grupo, né? Que, gente, detalhe, na minha cabeça, se eu fosse escolher quem é o menos fiel dos poloneses, eu escolheria o Graf, que tá literalmente em todos os grupos, passa o dia inteiro com a galera do norte, já que o Graf é fluente em espanhol. Mas, cara, no meio dessa muvuca toda, o Graf propõe, que ele já tá sabendo de todo o plano, ele propõe pro Multi a colocar câmeras escondidas no norte pra eles espionarem diretamente o norte. Tipo, apesar do Graf ser muito carismático e gente boa, falar com todo mundo, no final do dia ele é fiel totalmente aos poloneses e fiel a esse plano do Multi. Desde que eu tava preparando pra gravar, acabei achando um vídeo de uma conversa que o Multi e o Graf tiveram, só que eu tinha visto no POV do Multi, mas aí nesse vídeo eu tava com o POV do Graf e me deixou um pouco assim, não perdida, mas assim, o POV do Graf me deixou um pouco intrigada, porque apesar de eu amar o Graf, eu quase nunca vejo a live dele, então eu consegui um pouco mais de informações, em que na conversa que o Multi e o Graf tiveram a ideia de começar a espionar o norte, na verdade eles não querem só espionar o norte, eles querem usar todas as Żabkas, né, a loja de conveniência polonesas, como um sistema de monitoramento, colocar câmeras e espalhar isso na ilha inteira, nem tava sabendo disso. Mas, enquanto eles estavam tendo essa conversa, o Graf conta ao Multi que uma foto do laboratório do Multi acabou se espalhando pela ilha e eles não sabem quem tiraram essa foto. Só que enquanto o Graf tá contando isso pro Multi, ele olha pro chat e fala tipo, fui eu, eu tipo... Eu, na minha cabeça, jurava que tanto o Graf quanto o Nexe eram 100% fiéis ao plano do Multi, mas parece que as coisas não são tão simples assim. Não é só o Evron que tá, tipo, explorando um pouco mais para além da aliança polonesa, parece que o Graf também tem seus próprios planos. Não sei se isso é realmente algo, talvez o Graf não é tão leal ao Multi assim, talvez ele tá planejando outra coisa, talvez ele trabalha sozinho, talvez ele tenha outro grupo que ele tem mais aliança. Eu, sinceramente, não faço ideia com o Graf, mas o Graf é um personagem muito interessante e eu vou agora, ficar com isso na cabeça e prestar mais atenção na possibilidade de assistir mais o POV dele. Gente, o que tá acontecendo hoje? Já o Evron fala com todo mundo também, tem as suas conexões, sei lá o que, ele fala com muita gente e tem, né, a sua lealdade direta ao Ash. Então isso já cria esse negócio. Eu nem sei, né, se os poloneses sabem desse acordo entre o Ash e o Evron. Eu acho que não, mas eles sabem, conseguem sentir que o Evron não tá tão fiel a esse negócio não, então não passam essas informações pra ele. Isso eu acho bem, assim, um detalhe importante, né, porque eu fico pensando, né, sobre essa conexão do Evron e do Ash, que eu nem botei ainda nesse vídeo, eu nem sabia se eu ia falar sobre isso ou não, mas depois da treta toda deles ambos perderem seus filhos, eles meio que se desentenderam, teve quase, né, um término, o povo falou, tipo, acabou, gente, acabou, Assassin Duo acabou, mas eles reestruturaram a sua conexão e falaram escrachadamente um pro outro que confiam 100% um no outro, vão falar tudo um pro outro sobre seus planos, o que tá acontecendo, passar informações, tipo, essa aliança entre o Ash e o Evron tá mais forte do que nunca. A gente só não vê se desenrolar ainda dessa aliança porque o Ash, infelizmente, tá viajando e não tá entrando no servidor, gente, ai. Então nós chegamos num momento muito icônico que foi a primeira fase de toda essa experimentação do Multi, em que eles conseguiram a sua primeira cobaia, que foi que ninguém mais, ninguém menos que Foolish Gamers. Eu acho que eles escolheram a pessoa perfeita pra tá fazendo isso, gente. Foi muito engraçado. Eles colocam no Dragão do Foolish um livro falando que vai ter uma festa secreta de ketamina, que o Foolish tá tendo toda essa lore de vender droga, de usar droga, fazer droga, gente. O Foolish fica muito animado e ele tipo, não, tô indo agora, segue as coordenadas e vai pra essa salinha secreta, em que é muito engraçado quando ele chega na sala, que é claramente um sequestro, mas ele ainda fica tipo, e cadê a festa? Eu acho que eu cheguei cedo demais. Ai, o Foolish é muito engraçado, eu adoro o Foolish. Então, Multi e Nexe fazem toda uma sequência do sequestro do Foolish, que é muito engraçado de assistir, em que eles estão invisível e usando o negócio pra alterar a voz. Então, o Foolish não sabe que ele foi
foi sequestrado pelos poloneses, né, na lore. Então eles conseguem colocar Foolish dentro desse lugar de vidro e é muito engraçado porque o Foolish, ele foi sem nada porque ele sabia, né, que podia ser uma armadilha e se ele morresse ele não queria perder nenhum de seus itens, mas acaba que o Foolish se ferrou no meio dessa história que ele não tinha nenhuma picareta, então ele foi colocado nesse lugar de vidro, ele não conseguia nem sair, mesmo tipo, eu imagino que eles fizeram isso mais numa questão de lore e historinha, mas é muito engraçado que realmente o personagem do Minecraft do Foolish não conseguia sair de lá, ele tava preso de verdade. Então, dentro desse vidro, o Nex joga lava em cima do Foolish, ele morre instantaneamente, que ele tava até sem armadura, e o experimento dá certo. Eles têm a sua primeira molécula de DNA, que é do Foolish, e eles escolheram o Foolish baseado na habilidade de manipulação do Foolish, algo que me deixou muito feliz, porque desde o QSMP 1, o Foolish é um dos personagens mais manipuladores que consegue alterar a história a favor dele o tempo todo, e ninguém percebe, porque o Foolish tem essa persona, eu sou burro, não sei o que tá acontecendo, eu sou tão feliz, eu sou só um Foolish, mas, gente, ele é muito manipulador, ele fica mexendo o jogo por trás, tipo, até no próprio QSP2, com todo o negócio do estúpido, já ficou muito claro isso, mas os poloneses perceberam na hora, e eu gosto muito de ter pessoas dentro da lore, né, trazendo isso à tona, que o Foolish não é um personagem burro, na verdade ele é muito inteligente, ele consegue controlar muita gente sem a maioria das pessoas perceberem. Então, a partir do sucesso do seu experimento, o Multi começa a discutir, a pensar de quem poderia ser as suas próximas possíveis cobaias. E essa lista é muito engraçada. Olha quem ele botou. Katie B, Chapo, se trair a gente, porque eles têm uma aliança com os holandeses, e o Chapo acabou que ele invadiu o laboratório do Multi, então ele sabe mais ou menos um pouco do que tá acontecendo. Eu acho que ele não sabe sobre esse experimento dos super soldados, mas ele tem um pouco mais de noção, e eles até já falaram diretamente com os holandeses sobre isso, mas vendendo essa ideia de tipo, energia verde, mas se vocês quiserem trocar recurso, tamo aí, assim, tipo, sabe? Então, Chapo se trair a gente, Pressa, que eu acho que é a francesa, gente, não lembro, e o próprio Ivron se trair a gente. Cara, eu ri tanto quando eles colocaram o Ivron, um polonês que era pra estar no grupo deles, mas como uma possível cobaia. Eu queria muito que isso realmente acontecesse, e acontecesse antes do Ash voltar, e aí o Ash voltasse e perceber que o coitado do Ivron sofreu um experimento científico, mas eu acho muito difícil, né, porque ele tá falando se trair a gente, e eu acho que o Ivron não vai fazer isso. Depois do sequestro do Foolish, quando ele acorda, né, depois de morrer, ele fica meio atordoado e até faz uma lorezinha, tipo, será que isso tudo foi um sonho, sei lá o quê? Mas aí ele chama pessoas do norte, que agora eu não lembro direito, mas eu acho que foi o Juan e o Aldo, pra irem com ele no lugar, né, da salinha das coordenadas, o lugar que ele foi sequestrado. Mas quando ele chega lá, já tá tudo destruído, porque o Multi e o Nex botaram bandas de TNT e explodiu tudo. Então, a galera do norte não acreditou no Foolish e falou, tipo, cara, isso só foi um surto de drogas, você tá maluco. E foi isso. E um ponto importante da lore dos poloneses que eu acabei não explicando, sendo que isso é um ponto bem principal, maluca, esqueci. O plano do Multi não era só, né, fazer experimentos em armamento bioquímico, mas também eles perceberam, né, que com a toxicidade do cristal de urânio, sei lá o que eles usam, que isso poderia ser utilizado como não uma droga, mas, por exemplo, imagina se tem uma contaminação na ilha e eles criam um antídoto para isso, então todo mundo teria que comprar esse antídoto e eles iam ganhar muitos dinheiros. Então eles já estavam pensando como utilizar essa questão, né, da toxicidade do material, e uma das ideias, né, agora que eles têm a Jabka, era talvez contaminar a comida e obrigar todo mundo a comprar esse antídoto. O plano tá muito estabelecido, mas esse negócio de vender antídoto é algo que dos planos dos poloneses também, para fazer muito dinheiro. E eu acho que foi isso que faltou da lore dos poloneses. Gente, do nada apareceu um aeroporto marítimo, sabe? Daqueles barcos gigantes que ficam no mar e pra pousar jatinho e helicóptero. O que tá acontecendo, cara? É bizarro que eu gravo vídeos de lore da
semana passada, mas aí, enquanto eu tô estudando o que aconteceu na semana passada, tá acontecendo coisa, então eu fico meio desatualizada e tipo... Ai, gente, maluquice, o que tá acontecendo? É muita coisa. E agora, finalmente trazendo a lore dos indianos que eu tava devendo a vocês, porque eu realmente não sabia nada, mas eu tô bem animada, porque essa lore tá muito interessante e o Mike já se envolveu, o Peck já se envolveu, tem brasileiro aí. Então, os indianos, eu tô falando do Ishan e do Senpai, criaram a organização SIA, parecendo, né, com a CIA, mas é com S, que é a Spawn Industrialization Association Authority. A Associação Autoritária de Industrialização do Spawn. Eu acho que dá pra traduzir assim. Em que, na área do Spawn, eles queriam fazer uma organização quase que humanitária e prover recursos gratuitos a quem precisasse na ilha e essa área do Spawn ser uma área pacífica. Mas acabou que a CIA foi além e o Ishan decidiu criar a primeira empresa jornalística da ilha, criando assim o Q News. Talvez até, na verdade, está competindo com o QSMP documentário, mas eu não sei se o QSMP documentário chega a ser um jornal, funciona mais como tipo um vlog, assim, tipo, o que cada um tá fazendo? Eu acho que o Q Times é realmente... Eu tava falando Q News ou Q Times? O nome é Q Times, tá? Eu falei errado, eu acho. O Q Times funciona mais realmente como um jornal, em que o Ishan e sua equipe vão atrás de acontecimentos da ilha e reportam, fazem entrevistas, tiram fotos para serem publicadas no jornal, que até então tá sendo realmente diário. Eles botam, né, uma página de jornal, foto, notícia, retratando tudo que vem acontecendo na ilha e coloca em vários lugares diferentes, em várias bases diferentes, cada um na língua designada, e eu achei muito legal que ele realmente está querendo traduzir os jornais. É muito bonitinho, gente, eu amei o Ishan. Notícias interessantes que já tiveram no Q Times. Tivemos a notícia sobre acidentes de trem, que é algo que eu vou falar já já, mas eu deixei isso pro final do vídeo, porque foi a última coisa que aconteceu na segunda semana de servidor. Mas tivemos o acidente de trem com o trem do Tuba dos poloneses, gente. Essa história do... Calma. Pôster desaparecido do urso dos poloneses, coitados, perdendo mais um animal. E a reportagem falando sobre o Nacho, o ovo do cucurucho. Enfim, pessoas que estão trabalhando pro Q Times, né? Começou com indianos, com Ishan e com Senpai, mas o Foolish, eu acho que foi o primeiro contratado, e depois entrou o Mike tá sendo repórter investigativo, o Peck, eu acho que entrou, eu não sei, gente, aconteceu, se entrou, aconteceu agora, não tô sabendo direito. A Tina, eu acho que também foi contratada desde o início, ela e o Foolish, eu acho, mas... O caso que foi pra mim o mais engraçado foi que o Ishan queria contratar o Juan pra ser o cara, né, o repórter principal pra passar as notícias, e o Juan vai todo bonitinho pra sua entrevista, e a entrevista vai tudo certo, aí o Foolish aparece, o Juan tipo, tá tudo bem, já sabia que o Foolish trabalhava aqui, mas o Ishan fala, e um ponto importante que eu esqueci de falar, o Foolish será o seu chefe, e tem esse clipe incrível. Juan, I forgot to tell you something. So, Foolish is basically gonna be your boss. Oh. Can you wait a minute, please? I need to. I forget something. Oh. Fuck! Why this guy? While peeing. I think he just passed a kidney stone. Oh, yeah. Juan, are you okay, man? That sounded very Yeah, bad. I'm sick. Eu acredito que eu já falei, né? Mas tem toda essa rivalidade picuinha entre o Juan e o Foolish, e eles levarem essa história pra além, né, de todos os negócios que acontecem do norte, levar pro Q Times, cara, muito engraçado. Eles estão fazendo uma dinâmica muito The Office, eles estão até agora com roupinha, né, de escritório social, tá muito engraçado. Esses dois é pico da comédia total. Mas eu tenho que falar sobre a primeira notícia que apareceu no Q Times, que tá sendo a mais nova guerra do servidor. E sim, essa guerra começou no final da segunda semana
Como assim? Como nós conseguimos falar sobre 3 guerras diferentes em um vídeo de lore em que eu tô separando, resumindo, só uma semana de servidor, meu Deus do céu, em que tá tudo relacionado ao acidente de trem, e sim, eu tô falando do trem dos poloneses e do regime, óbvio. Uwaga, pociąg! Pociąg, uwaga! Jedziemy! O Graf ficou muito animado com todo esse projeto de trem em que ele faz, né, o próprio trem baseado em um trem polonês. Ficou muito bonitinho, ele até faz uma estação de trem que ficou linda, e essa estação de trem tem o apoio de algum órgão do governo polonês. Eles literalmente postaram no Twitter, eu tava chorando de rir. Mas acabou que na noite, entre o dia que o Tubble terminou o trem e o dia que o Graf queria fazer, né, o lançamento da sua estação e mover o trem pela primeira vez, a Alondrissa começa a construir o seu castelo. Eu não conhecia a Alondrissa, ela é uma streamer de Porto Rico. E, gente, se você quer treinar o espanhol e só consegue assistir live à noite, esse é um POV que eu super recomendo, porque a Alondrissa é muito, muito engraçada. Todos os clipes que eu vi dela, eu tava real chorando de rir. Mas a Alondrissa já tinha separado seu terreno, e depois de muitos dias que ela ficou sem conseguir entrar no servidor, ela finalmente conseguiu entrar para construir o seu castelo. E a Alondrissa, fazendo suas contas para construir o tamanho que ela queria, sem nem perceber, ela constrói por cima dos trilhos do trem do Tubble. Opa, que problemão. Que problemão. Então o Graf, quando foi lançar o seu trem, ele percebe que o trem tava literalmente batendo nesse castelo, e eles tinham que fazer alguma coisa sobre isso, né? Porque tava, além de estar muito feio, todo mundo, tipo, levava dano no momento que passava desse lugar. Então o Graf consegue encontrar com a Alondrissa, e eles vão discutir a situação, o que eles vão fazer pra resolver esse problema. E a Alondrissa acaba deixando eles quebrarem um pouco a base do castelo pro trem passar como se fosse um mini leve túnel ali, um recuo. Então, né, o QSMP documentário aparece, né? O Pepino aparece pra gravar a situação, e a Alondrissa acaba reportando pro Pepino tudo que tava acontecendo, mas já acabou que criou um acordo e o trem tá passando por baixo do castelo. Tá tudo bem, tá todo mundo celebrando o lançamento do trem, que ficou muito bonitinho, tudo lindo, muito legal, mas acaba que a Alondrissa e Nexi estão bem em cima do trilho, e o Ivron, um assassino da maneira sedenta de sangue que essa pessoinha é, botaram logo esse cara pra dirigir o trem. Não se aguentou, viu a Alondrissa e o Nexi em cima dos trilhos, e ele só passou por cima dos dois sem pensar nem uma vez, só vrum. E o impacto foi tão pesado que a Alondrissa não só morreu na hora, o corpo dela voou e ninguém conseguiu achar. Eu acho que só o Tubble que foi achar o corpo, tipo, dias depois. Gente, que caos. Então a Alondrissa só ficou muito irritada porque ela foi atropelada, e ela perdeu os seus itens porque ninguém achou o corpo. Cara, que situação. E ela reporta imediatamente pro Pepino todo esse absurdo, que ela não só teve que fazer um recuo no seu castelo, mas foi atropelada. Coitada da Alondrissa. Quiero presentarles mi nueva adquisición. Esto es un muro que el mensaje es: paren el tren, baneen el tren, cierren el tren. Mas Tubble, ao entrar no dia seguinte, percebe que tem literalmente um castelo em cima dos seus trilhos, e ele achou isso muito feio. Então, com, cara, varinha e negócios de quê de construção, eu não entendo nada desses negócios de mod de construção, mas sei lá como ele consegue mover o castelo da Alondrissa alguns blocos pro lado, pro trem conseguir passar sem nenhum obstáculo. E o muro protesta para fechar o trem. O Tubble consegue destruir esse muro, mesmo sendo reforçado usando esses negócios de magia de construção. Eu não sei que ferramenta foi essa, mas ele conseguiu tirar o muro sem problema nenhum. O Tubble ficou tipo: ah, gente, ninguém vai perceber, ninguém vai perceber. O mais engraçado dessa guerra é que o Tubble entra de manhã e a Alondrissa entra à noite, então eles nunca se encontram. Então, quando a Alondrissa entra de noite, que ela percebe que derrubaram o muro reforçado dela, sem nem falar com ela, e depois, quando ela percebe que seu castelo tava um pouquinho pro lado, mexendo no castelo dela, sem permissão, ela acha um absurdo e
faz algo que eu achei genial. Ela sequestra o trem. Mas, gente, todo esse negócio dela tentando sequestrar o trem é muito engraçado, porque a Londrissa não é tão profissional de Minecraft quanto, por exemplo, o Tubble e o Graphic, que são as pessoas que mexem no trem. Então ela tentando criar trilho e puxar o trem e botar ele no subsolo. Mas acaba que Tubble ficou um dia sem entrar. E pra quê, gente? Nada disso teria acontecido se o Tubble tivesse entrado. Ai, acaba que a Londrissa, quando entra de novo no servidor, ela encontra com ninguém mais, ninguém menos que Aldo Reo. Por quê? Juntou a pessoa que tá com ódio desse negócio de trem, mas a pessoa, o agente do caos que tem um ódio, a pessoa que tem mais ódio do regime, e principalmente o Ash, no momento que você tá falando do trem, você tá falando diretamente do Tubble e tá falando diretamente do regime, Aldo e a Londrissa se unem, fazem uma aliança, e o Aldo já fala, tipo, não, a Londrissa, o Norte te apoia, tipo, maluquice. E pro Aldo ter sequestrado o trem não foi o suficiente, eles botam várias bombas no regime, gente, caos, 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 caos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Graf foi falar com o Norte, né, já que isso tava parecendo que seria o início de uma guerra, de novo guerra entre o regime e o Norte, e ele conversa com o Juan, e o Juan fica tipo, cara, que guerra? O Graf anuncia pro Juan que os polacos, os poloneses e o regime vai estar fazendo uma aliança temporária por conta desse conflito todo de trem, e o Juan tá tipo, por que vocês vão começar uma guerra contra a Londrissa, que literalmente a pessoa mais fraca do regime consegue matar essa menina, tipo, em 2 segundos? Mas eu nem sei se nesse momento o Juan já sabia que o Aldo tava anunciando para todos os ventos que o Norte tava apoiando a Londrissa e iam sim pra guerra, porque o Aldo, a única coisa que o Aldo quer é entrar em guerra com o regime. Então, quando o Tubble finalmente entra no dia seguinte, ele entra pro regime todo explodido, cheio de bomba, cheia de sirene, e seu trem estava desaparecido. Ele rapidamente consegue encontrar o trem, mas foi um processo todo chato, porque destruíram várias partes do trilho, teve que reconstruir, e o Tubble tava tipo, todo dia de manhã que eu entro, eu tenho que passar mais de 1 hora consertando coisa, porque tá tudo destruído. E é nesse momento que tá sobre essa guerra. Como o Ash ainda não voltou, não sabemos se realmente vai ter uma guerra, regime versus Norte. Novamente, parte 2, só que agora tudo por causa de um trem. Por causa de um atropelamento, né? Mas por causa de um trem. Chegamos agora a um ponto da lore que muitos de vocês estavam pedindo bastante, a lore do Maximus. No meu vídeo resumo da semana 1, eu já trago um pouco da lore do Maximus, o quanto ele tá se jogando desse lado de investigação da Federação, muito parecido com a lore dele do QSMP 1, mas agora com todo esse negócio dele ser um veterano, de já ter ido pra uma ilha, agora está nessa nova ilha, o que fazia com as informações que ele já sabe. Mas lembrando, né, que nesse vídeo eu vou estar falando na lore do servidor, porque eu trago uns pontos, né, no meu último vídeo de um ARG, né, um puzzle, mistério que estava acontecendo no Twitter. Não vou estar falando disso aqui, ainda não pesquisei, então a ideia desse vídeo ainda tá aberta, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, do que tá rolando desse ARG, que parece que foi realmente produzido pelo Quackery Studios e é canon dentro do universo do QSMP. Deixa nos comentários, eu sei que muita gente já pediu no último vídeo, mas deixa os comentários aqui de novo pra eu lembrar e tá trazendo isso futuramente quando eu terminar esse negócio de lore, é muita coisa. Mas se você tá acompanhando o QSMP 2, talvez você já viu o tal Museu do Maximus com as fitas mostrando um pouco da história da Quesadia, da Ilha Quesadia, porque eu ia falar em inglês. Lembrando, né, que a ilha que nós estamos no QSMP 2 não é a Ilha Quesadia, alguma outra ilha que eu acho que não tem nome confirmado ainda. E como nessa nova ilha tem muitas pessoas novas, né, primeira vez estando em uma ilha da Federação, e também tem os veteranos, mas os veteranos estão meio estranhos, vou explicar isso já já, Maximus decide criar o Museu TTB. Eu esqueci de pesquisar qual era a sigla, mas é TTB Museum, enfim. Em que no momento até então nós temos 6 fitas, cada fita mostrando um pedacinho da história, de pontos importantes, né, do que conhecemos até agora sobre o universo da Federação a partir do que aconteceu no QSMP 1. A fita número 1 conta um pouco do contexto, né, como os participantes chegaram na Ilha Quesadia, uns de barco, outros de trem, outros de avião. Conta, né, sobre o muro que tinha no início do servidor que foi quebrado, isso metaforicamente quebrando também a barreira de linguagem,
dublagem, já que depois eles começaram a usar a plataforma de tradução. E na fita 2 conta o contexto, a chegada dos ovos. E junto com a chegada desses ovos, a responsabilidade que você tinha que ter no momento de cuidar desses ovos, de mantê-los vivos. E a fita 3, completando a fita 2, conta sobre o início da morte dos ovos, né? Que 3 ovos morreram e a dificuldade que era manter esses ovos vivos e como era realmente muito depressivo perder um ovo. Nunca vou esquecer do velório do Bob, que foi essa live, surto total. A fita 4 agora entrando mais no que é realmente a federação e como essa federação realmente controla a tudo e todos e não deve ser confiável. You will hear about them. The Federation. They are not a myth. I saw them. They were always there. Abre aspas, estão sempre lá, assistindo, controlando as regras, acontecimento e as crianças. Nada que acontece aqui é por acidente. Fita 5, o Máximo traz sobre a Ordoteuritas, né, a organização que já tinha no QSMP 1 sobre pesquisa e investigação sobre a federação, né, criada... Na verdade foi criada pelo... Não, começou com Maximus, Bad Boy Halo e aí o Selbit entra e cria realmente a Ordoteuritas. Abre aspas, saber demais tem seu preço e confiar pode ser o seu maior erro. E a fita 6, que até agora é a última fita, mas eu acho que o Maximus já tinha falado que ele pretende ter 9 fitas, não sei, né, quais mais informações ele vai estar trazendo, mas essa fita explica um pouco, né, de acontecimentos como os códigos, o purgatório, né, eles irem para essa nova ilha, explicar um pouco da existência de múltiplas ilhas, como por exemplo a ilha que eles estão agora, e que o mistério da federação não foi resolvido, eles não têm quase respostas nenhuma, né, do que a federação realmente aqui está controlando tudo isso e é isso, basicamente. A vibe dessas fitas, não sei se só com a imagem já deu pra perceber, é bem, tipo, meio assustadora, assim. Eu amei como o Maximus fez esses vídeos, ficou muito, muito bom. Eu tô muito animada pra ver quais vão ser as próximas fitas. Então, óbvio, né, isso é um museu, ele construiu tudo isso não só pra ficar só pra ele pretende mostrar a outras pessoas. Eu vi que já no dia que ele tava construindo o museu, já o Ash, a Katie e o Sledge foram visitar, mas só tinham 2 fitas e tava dando problema, dá muito bug nesse negócio de vídeo dentro do servidor, aí a galera não conseguiu ver, mas eu vou começar a contar a partir de, eu acho que foi terça-feira, né, dessa segunda semana, as pessoas que começaram a assistir essas fitas, visitar o museu e conversar diretamente com o Maximus. A primeira pessoa que o Maximus mostrou o museu foi o Juan, lembrando que o Juan é aquele cara, né, do norte, que agora tá em segundo no comando, acredito eu, que também é o cara que no meu último vídeo, resumo da primeira semana, eu mostrei que ele também tá tendo uma lore com o Cucurucho, que ele está em um relacionamento com o Cucurucho. E como nessas fitas, né, fala mal da federação, então obviamente também tá falando mal do Cucurucho, o Juan fala que o Maximus deve estar enganado, que o Cucurucho não é do mal, que eles estão em relacionamento e talvez a percepção do Maximus pode estar um pouco errada. E o Maximus só, tipo, acha tudo isso muito engraçado e fala que ele deve estar drogado ou alguma coisa. Então, não muito tempo depois, ele chama Ash para assistir às fitas. Ash Swag, o líder supremo do regime, né, que tá utilizando essa narrativa de regime e expansão, mas que na verdade agora ele quer lutar contra a federação, porque não importa o que ele faça, a federação sempre vai estar no meio do caminho dele para domínio total da ilha. Então, né, derrubar a federação é um dos pontos principais agora na lore do Ash. Então, obviamente, falar com o Maximus é algo que o Ash tava esperando, né, que ele queria muito para ter mais informações sobre a federação. E eu tava muito animada para essa conversa, então no momento que começou eu já tava muito feliz. Se eu detalhar tudo que eles falaram nessa conversa, esse vídeo nunca vai ter fim, mas eu acabei detalhando bem no meu roteiro, então eu tô pensando em pegar esse arquivo e botar logo na descrição desse vídeo pra quem tiver interesse em saber mais detalhes, né, e não quer ficar assistindo VOD, essas coisas assim. E também porque eu não sei se eu vou encaixar isso no meu vídeo investigando a lore do Maximus em relação, né, ao Weird da Federação. Então eu acho que eu já vou disponibilizar isso aqui pra quem tiver interesse, né, só clicar na descrição e aproveita e tá clicando aqui embaixo, já se inscreve no canal e deixa o like
like no vídeo. Mas o ponto interessante dessa conversa é que eles percebem que eles são muito diferentes, o Maximus tá mais nesse lado, né, de investigação do que é a Real Federação, que é a pessoa no controle, enquanto o Ash tá muito mais do lado do combate. Ele quer, tipo, lutar, ele quer matar gente, ele quer acabar, destroçar com esse negócio todo. Então, percebendo que a maneira que eles lidam com a situação são muito diferentes, mas por terem até então a mesma meta, o mesmo objetivo, esse inimigo em comum, eles sim confiam no outro e vão trabalhar juntos. Max, abre aspas, enquanto a Federação existir, você nunca terá o controle. Ash, então eu matarei a Federação. E um ponto interessante também é que o Max conta pro Ash sobre a existência do El Quackry na antiga ilha, no QSMP 1, né? Dessa dupla personalidade, na verdade nem é dupla personalidade, existiam dois Quackrys, o Quackry e o El Quackry trabalhava pra Federação. Mas eu acho que o Max não detalha isso, ele fala que um dos Quackrys trabalhava pra Federação, ele não sabia qual. Enfim, mas eu acho muito engraçado que depois dessa conversa com o Juan e com o Ash, o Maximus fala, gente, com o chat, né? Gente, eu pensava que eu seria o mais maluco dessa ilha, mas até então parece que eu sou o mais normal, porque, cara, o Ash com esse negócio, tipo, vou matar todo mundo, sei lá o quê, e o Juan, tipo, eu namoro com o Kuruchi, tipo, gente, o que são essas pessoas? E não muito tempo depois, gente, todas essas conversas foi, tipo, uma atrás da outra. Esse VOD do Maximus é muito engraçado, mas acaba que o Aldo acaba aparecendo por lá, mas acaba tendo algum problema com as fitas e o Aldo não consegue ver, mas ele posteriormente vai ver essas fitas e o Aldo vai estar bem, né, no meio da muvuca dessa lore de investigação da Federação, mas eu vou falar do Aldo mais pra frente, já que as coisas dele aconteceram outro dia. Então, o Maximus acaba encontrando com o Quackry no spawn e óbvio que ele não ia deixar essa oportunidade passar, ele queria mostrar as fitas pro Quackry e ver qual seria a sua reação, já que um dos Quackrys trabalhava diretamente com a Federação. Será que é esse Quackry? Vamos ver. No momento que o Quackry chega lá, o Quackry age muito, tipo, palhaçadas. O Maximus fica até perguntando, cara, você tá bêbado? O que tá acontecendo? Que o Quackry tá tipo, o que é? Antiga ilha, o que você tá falando? Eu não lembro de nada. Ai, que maluquice, branana. Aí o Maximus fala, mas Quackry, tá, a gente tá aqui no museu, mas na verdade a gente pode ir nas casolonas que eu construí embaixo do museu. E o Quackry fica tipo, meu Deus, você construiu Las Casolonas, que pra quem não sabe, não assistiu o QSP, Las Casolonas era o clube de strip que o Maximus e o Royer construíram. E sim, gente, eles já estão começando a construir a Casolonas 2 no QSP 2, mas isso aconteceu mais na terceira semana. Mas o Quackry lembrou, né, imediatamente das Las Casolonas e o Maximus fala, pois é, Quackry, parece que você não esqueceu tudo realmente. E o Quackry fica tipo... Então, quando o Max mostra as fitas pro Quackry, o Quackry vê todas as fitas em sequência, quase em silêncio. Ele fica muito sério, vendo pelo ponto de vista do Quackry. Ele fica, tipo, emburrado e falando quase nada. E no momento que ele termina, o Maximus tenta puxar a conversa, mas o Quackry só, tipo, eu preciso ir embora. Ele sai, né, do museu e quita o Minecraft. Ele sai do jogo. Eu tô muito interessada pra essa lore do Quackry. Eu não sei, realmente só acredito que ele realmente perdeu as memórias ou alguma coisa está acontecendo, ele tá tentando esconder, né, quem ele realmente é, já que um detalhe muito importante, o Quackry no QSMP 2, ele só usa a skin dele de El Quackry, que é a skin dele que ele usava no servidor do Verreta. Qual é o nome do servidor? Karmaland, isso. Que, né, na lore do QSMP 1, ele utilizou essa skin, né, que é a blusa com manga comprida e suspensório, como o El Quackry, enquanto o Quackry normal era a skin dele normal, com casaquinho bonitinho e tal. Isso vai ser importante já, mas vou deixar mais pra frente. Então, eu fico muito encucada porque no QSMP 1, quando ele usava a skin do El Quackry, era esse agente da Federação, essa pessoa que tava arquitetando um bando de coisa, que sequestrou o ovo, fez um bando de negócio, o El Quackry. E agora, no QSMP 2, ele só usa essa skin
mas parece que ele não se lembra de nada, ele parece muito mais o Quackry do que o El Quackry. O que está acontecendo? Então fiquem ligados, porque mais pro final do vídeo eu vou estar trazendo essa questão da skin do Quackry de novo, porque aconteceu algo muito importante, mas tá, vamos terminar essa parte da lore do Maximus primeiro. E, gente, isso é muito bizarro. Literalmente, quando o Quackry quita o jogo, o Maximus começa a falar por um minuto, assim, com o chat, e do nada, o Gabi aparece atrás dele. Essa live é bizarra. Todo mundo, tipo, não foi combinado até onde eu sei, mas um aparecendo atrás do outro, parece muito cinema, filme total. E o Gabi Peixe, né, lembrando, né, criador de conteúdo brasileiro, ele traz informações muito importantes. Eu vou ser bem direto, assim, porque eu não tenho nenhum envolvimento com ninguém, sabe? Porém, o Cucurucho me indagou e estava querendo que eu desse informações sobre a sua pessoa. Eu não faço ideia no que você se meteu. E nem porque ele pediu isso para mim. ¿Sobre quién? Dar información sobre... O sea, darte información sobre Cucurucho. Sobre você. Ele queria que eu falasse... Ele queria que eu trouxesse informações sobre você. Sendo que eu nunca havia conversado com você. Por isso eu achei estranho. Cucurucho te ha pedido que extraigas información sobre mí? Isso. Eu achei um pouco estranho, pois eu nunca havia conversado com você. Eu nem te conhecia, no caso. Mas nessa conversa ele confirma pro Maximus que o Cucurucho sim estava perguntando informações sobre o Maximus pro Gabi. Muito aleatório, não sei porque o Cucurucho fez isso. Logo o Gabi, que até então ele nem conhecia o Maximus, nunca tinha falado com o Maximus, porque de todas as pessoas o Cucurucho foi perguntar coisa a ele. Muito interessante isso aí. Mas o Gabi já se mostra muito pé atrás com a federação. Eu não sei se o Pac Mike já tinha contado um pouco pra ele, né, de como foi que o SMP1, mas ele, assim, não gosta da federação, não gosta do jeito do Cucurucho, como o Cucurucho invadiu a casa dele, e acha o Cucurucho muito suspeito. Por isso que ele quis ir falar diretamente com o Maximus pra entender um pouco melhor do que está acontecendo. O Maximus traz a metáfora de Matrix, né, pro Gabi, se ele queria tomar a pílula azul e continuar na sua vida normal na ignorância, ou se ele quer tomar a pílula vermelha e a compreender a verdade. E o Gabi se joga de cabeça e quer, assim, entender a verdade do que tá acontecendo, mesmo que se isso coloque ele em uma situação de risco, e aceita a pílula vermelha. Então o Gabi assiste todas as fitas, eles têm muitas conversas, né, pro Gabi, que é agora um cara que realmente não sabe o que é essas coisas da federação, o que foi que aconteceu no QSMP1. Eles trocam muita coisa, essa conversa do Gabi com o Maximus foi bem legal, né, de ver alguém que está no QSMP, mas não ter essa perspectiva dos veteranos. Eu acho uma experiência muito legal. Então eles começa a teorizar sobre essa possível abertura do Cucurucho com o Gabi, porque de todo mundo ele foi falar logo com ele. Eles falam, né, que talvez exista essa possibilidade do Cucurucho estar procurando pessoas para trabalharem diretamente com a federação, e talvez o Gabi é uma das possíveis, tipo, pessoas que a federação tá de olho para serem contratadas, talvez, diretamente pela federação. Então eles fazem um combinado que, se o Gabi tiver mais interações com o Cucurucho, que ele vai realmente seguir, assim, tentar criar uma conexão, uma amizade com o Cucurucho para se infiltrar mais na federação e trazer informações pro Maximus para eles trabalharem juntos nessa investigação. Até onde eu tô, eu não sei se o Gabi teve outra interação com o Cucurucho, mas eu espero muito que ele realmente tente explorar essa lore, porque literalmente o Selbit fez isso, né, tentar ser agente duplo na federação. Seria muito legal ver isso de novo com outro brasileiro, mas talvez uma estratégia mais diferente, já que o Gabi é bem diferente do Selbit. Eu queria muito ver, né, alguém tendo essa conexão direta com a federação, mas na verdade tá investigando tudo por trás. E eles até comentam sobre as outras ilhas, e o Gabi relembra, né, que ele participou do Purgatório 2, então o Gabi também estava em outra ilha dessas da federação. E antes mesmo, gente, eu não tô brincando, antes mesmo do Gabi sair do museu, quem aparece lá? Royer. Eles têm uma troca muito engraçada, tá? Tipo, o Gabi tá dentro do museu, o Royer tá do lado de fora, que tem uma porta, né, trancada por segurança, e eles se olham através da frestinha da porta e cada um faz uma cara e tipo, esse não. Quem está aí? Royer! Maximus!
Todo bien, bienvenido a mi museo. ¿Vives aquí? Trabajo aquí, pero duermo aquí también. ¿Trabajas? Eu vou indo, viu? Porque, pra quem não lembra, eu expliquei isso, eu não lembro, mas o Gabi e o Royer têm uma historinha de inimizade, porque o Gabi, no primeiro dia de servidor, roubou uma crafting table do Royer. Una. Solamente quiero una. Filho da puta! E até agora o Royer não deixou isso descer, chama o Gabi toda hora de ladrão, toda vez que ele se encontra o Royer fica ladrão, ladrão, e o Gabi tipo, não sou ladrão, nunca roubei nada, no que é isso, eles ficam brigando. Então, né, como mais um veterano apareceu, o Maximus oferece na hora pra ele assistir as fitas, mas o Royer conta que as memórias dele estão muito misturadas, mas que se for pra ele relembrar do que aconteceu na Ilha Quesadia, ele quer que essas coisas venham naturalmente, que ele tá se divertindo muito pra querer mexer no passado nesse momento e ele recusa ver as fitas. Nunca fica muito claro que exatamente o Royer lembra ou não, mas o que é canônico é que sim, as memórias dele estão misturadas. Eu acho que no início, bem no início do servidor, quando a galera não tava pensando muito em lore ainda, o Royer cita o Selbit e fala, né, se muriou, mas eu não sei se agora ele talvez sequer lembra do Selbit ou dos ovos. Eu acho que o Royer tá tipo real, talvez os veteranos é o que mais perdeu as memórias dentro, né, dessa lore. E muitas pessoas teorizaram esse comportamento do Royer, talvez na possibilidade desse nem ser o Royer, ser o Doyed. Doyed, é assim que se fala, mas o Royer tinha essa outra personalidade no QSMP1 que eu não lembro, foi mal, gente, eu não lembro exatamente o que era, eu não fui atrás pra pesquisar isso, mas quem gosta de teorias, eu posso até botar o artigo, né, dessa outra personalidade do Royer, o Doyed, na descrição, junto com o meu documento, com as coisas que eu botei na descrição. Então, quem tiver interesse pra teorias, deem uma lida. Então, agora, na quinta-feira da segunda semana de servidor, nós tivemos uma conversa muito interessante, porque o Maximus encontrou com o Fit e também com o Hyper e levou eles também para darem uma olhada nas fitas no museu. Fit e Hyper, lembrando que eles são ambos do regime, dão uma rápida olhada nas fitas, eu acho que eles nem veem tudo, mas o Maximus explica, né, mais ou menos o contexto do porquê ele tá trazendo essas fitas, porque que ele quer que os veteranos e novos membros vejam, né, essas informações da última ilha, pra não cometerem os mesmos erros. O Hyper fica ok e só vai embora. Cara, eu queria muito que o Hyper fizesse live pra gente ter mais o ponto de vista dele, mas ele não faz live até hoje, ai que ódio. Fit confirma que ele também se lembra de tudo que aconteceu na Ilha Quesadia, e até então ele é o único, né, veterano, além do Maximus, confirmado que tem todas as memórias. Mas o que pegou o Maximus muito de surpresa foram as informações que o Fit tem, porque o Fit fez uma lore própria em que ele explorou uma outra ilha da Federação. Tudo isso que eu vou falar aqui agora, pra mim, foi tudo novo. Eu nunca assisti muito o ponto de vista do Fit no QSMP1, então eu tava bem por fora dessa lore. Eu lembro quando começou o iniciozinho, quando o Fit tava tendo esses primeiros contatos com algum ser ou alguma pessoa de fora, tentando fazer contato com a Ilha Quesadia, mas aí acabou que eu nunca fui pra ver aonde essa história se levou, né, pra onde essa história foi, mas aqui eu vou ler como o Fit contou pro Maximus. Ele conta da existência de uma ilha que existia antes da Ilha Quesadia, que com os experimentos que aconteceram nessa ilha, eles conseguiram quebrar as leis da física e conseguiram absorver energia da própria atmosfera. E os residentes dessa ilha, ao invés de receberem ovos, eles receberam gatos. Mas em algum momento a Federação acabou abandonando essa ilha e levando com eles os gatos. Isso deixou os residentes dessa ilha acabados. Fit, abre aspas, você quer saber o que fizeram com esses gatos? Maximus, sim, quero. O Fit, não. Você não quer. Fit descreve que quando ele descobriu a verdade sobre essa ilha, ele diz que ele nunca queria ter descoberto. Que esse buraco da Federação vai muito mais embaixo do que você imagina e que a Federação é muito mais perigosa do que você imagina. Fit, abre aspas, às vezes, a melhor atitude é não fazer nada. Se continuarmos atrás da verdade, podemos encontrar algo que não gostamos. E o Fit explica, né, que ele foi nessa tal outra ilha, mas acaba não dando muitos
detalhes pro Maximus, mas revela que o nome dessa outra ilha era Vacus. Então o Max pergunta pro Fitch do porquê ele está nessa nova ilha agora, né? Essa ilha do QSMP2, e o Fitch diz que é o mesmo objetivo do Maximus. Ele quer destruir a Federação. Fitch abre aspas. Você notou algo diferente com todos os veteranos? Parece que cada um se lembra de uma quantidade diferente de informações. Isso deve ter alguma razão. E, para fechar, Fitch pede a Maximus para não revelar essas informações para mais ninguém. Eu imagino que nem o próprio Peck sabe sobre isso. Tipo, o que é isso tudo? Tudo isso é a lore do QSMP1 do Fitch com esse ser, pessoa, criatura, nem sei o que é, o Madagio. Vou explicar essa lore aqui pra vocês? Não, porque nem eu sei, mas novamente eu vou botar o link, né, da wiki explicando essa lore. Mas eu já tô num ponto que eu acho que é mais legal ir descobrindo dessa lore também. Vendo agora o QSMP2 do que eu só ler a wiki, como eu não li até agora, eu acho que eu não vou ler não. Fica aí pra quem gosta de teoria, gosta de estudar lore, quem tiver interesse, vai estar tudo na descrição. Mas eu quero ressaltar um detalhe que eu achei muito interessante dessas conversas, né, que o Maximus teve durante essa semana no seu museu. Se a gente parar pra olhar, quem foram os veteranos que visitaram o museu? Quackery, Royer e Fitch, e coincidentemente, esses 3 veteranos têm lores relacionadas a esse âmbito de dupla ou mais personalidades ou esses seres externos. Por exemplo, o Quackery e é o Quackery. Royer e Doyed. O Royer tinha bizilhões de personalidades, mas pô, tá teorizando especificamente com a Doyed. E o Fitch, no caso, com essa questão do Madagio, porque muitas pessoas estão teorizando que o Fitch que a gente está acompanhando na ilha não é o Fitch da Ilha Quesadia, é o Fitch sendo talvez controlado por esse tal de Madagio. Eu vi gente teorizando talvez é um clone, talvez é um Madagio disfarçado, mas a teoria que a galera do Twitter parece que tá mais concordando é que o Fitch tá sendo um fantoche sendo controlado mentalmente pelo Madagio. E eu não sei dizer se esses encontros com esses veteranos foi tudo no improviso ou não, mas no momento que eu vi nessas coisas ao vivo, eu já fiquei tipo, cara, eu acho real que eles estão escrevendo uma lore por trás, tipo, Fitch, Quackery e Maximus estão começando a desenvolver uma lore tentando unificar com as histórias deles do QSMP e escrevendo isso e desenvolvendo junto com o time do Quackery Studios pra levar essa história e ter um final, tipo, que faça sentido com a história de todo mundo. Tenho coisa pra provar que isso realmente tá acontecendo? Não, mas eu achei muito curioso que todos esses criadores de conteúdo foram no Museu do Maximus no mesmo dia. Mas no sábado da segunda semana de servidor, Aldo e Tina fazem uma visita ao Museu do Maximus, mas para explicar todo o contexto dessa visita, eu tenho que falar do último ponto que eu quero trazendo nesse vídeo de lore que eu tô carinhosamente chamando das noites de terror do QSMP2. Uma das minhas teorias principais antes mesmo do QSMP2 lançar era que a lore relacionada com a Federação, todo o mistério com a Federação, ia ser algo mais assim, em segundo plano, acontecendo por trás, ainda existiria a Federação Cocuruti, mas não seria o foco principal, né? Entender, descobrir, desenvolver pensamentos, teorias sobre o que era o mistério, que real era a Federação, quem estava sob controle da Federação, como a Federação funcionava, já que algo que aconteceu muito no QSMP1 foi, né, todas as lores, a galera que pensava mais, né, em desenvolvimento de lore estava de uma maneira ou outra conectada com o mistério da Federação. Então com o QSMP2, que veio muita gente que gosta, né, de roleplay, improviso, historinha, e a galera já se jogou de cabeça pro desenvolvimento de lore, tendo múltiplas guerras, né, em 1-2 semanas de servidor, eu tava assim com muita certeza que realmente toda a questão com a Federação ia ficar muito assim, tipo, por trás, um pensamento assim em segundo plano e manter a lore dos próprios criadores de conteúdo como a parte central desse negócio todo. Mas algo me pegou muito de surpresa, que
Na madrugada de quinta-feira da segunda semana, então de quinta pra sexta-feira, literalmente 3 horas da manhã, um meme, não ligue pro Cucurucho 3 horas da manhã, aconteceu nessa quinta-feira em que eu acho que só tava logado o Aldo e o Maximus, o Aldo e o Quackery. Do nada, o Cucurucho, que até então tinha aparecido pouquíssimas vezes, ele apareceu no primeiro dia, e aí deu uma sumida, nem sei se apareceu mais ou não, apareceu um pouco, né, com o Gabi, assim, momentos muito tópicos que o Cucurucho tinha aparecido. Do nada ele começou a aparecer dando altos sustos no Aldo e no Quackery, tipo, toda hora, tem muito clipe. Sí, güey, mira así. ¡Ah! ¡Madre! ¡Cucurucho! Va a aparecer, güey. ¡Ah! ¡Güey! ¡Ay, cabrón! ¿Qué verga es eso? ¡Ay, Cucurucho! E o Quackery, irritado, uma hora ele tenta jogar lava em cima do Cucurucho, mas o Cucurucho desaparece e depois ele reaparece em cima e o Quackery leva mais um susto. Mas as coisas começam a ficar muito estranhas. O Aldo, depois de levar múltiplos sustos, ele vê o Cucurucho e ele tenta conversar com o Cucurucho, mas o Cucurucho fica parado, sem fazer nada, e acaba que aparece o zumbi e o Aldo só cai do lugar que ele tava. Mas nessa dungeon que o Aldo tava do nada. Sabe aquele mob do Nether, o Gash, é assim que se fala? Ele aparece do nada, sendo que no QSMP não tem Nether, então já é estranho, mas esse mob aparece com a cara do Cucurucho, e eu não tô nem brincando, umas coisas mais assustadoras que eu já vi. É tipo, bizarro, filme de terror, total. Esse mob já é muito, tipo, já dá muito medo, mas com a cara do Cucurucho, é tipo, meu Deus. E quando você pensa que as coisas não podem ficar mais estranhas, o Aldo retorna, né, à sua casa no norte e do nada ele vê o Quackery. Ele fica tipo, Quackery, querendo contar as coisas pro Quackery, mas o Quackery só sai andando e quando o Aldo sai, né, da casa, o Quackery desapareceu. Mas nesse momento ele conseguiu tirar uma foto do Quackery e ele mostra, né, pro outro. E ele mostra pro Quackery essa foto. E quando o Quackery vê isso, ele fala, Aldo, esse não sou eu. O Quackery, que estava nas fotos, estava utilizando a skin com o casaquinho do Quackery, que era a skin do Quackery normal no QSMP 1, mas que o Quackery, né, que a gente está acompanhando no QSMP 2, ele só usa a skin do El Quackery, mas esse Quackery que apareceu é a skin normal do Quackery. Então, depois dessa madrugada de terror, não ligue pro Cucurucho às 3 da manhã, de sexta pra frente, o Cucurucho fica surtado e ele dá susto em muita gente. Eu diria que quase todos os players do servidor já levaram um jumpscare do Cucurucho. ¡Me la boca! ¡Ay! Ah! ¡Corre, Molly! Let's check it. A chance. There is a chance. Yeah. Okay, follow me. Wait, huh? Did I miss something? Mas o dia mais bizarro pra mim foi o sábado, em que, além do Cucurucho não dar só múltiplos jumpscares em todo mundo, o Cucurucho tenta matar Aldo. ¡Cucurucho, ven! ¡Cucurucho! ¿Qué estás haciendo, güey? Cucurucho, es hora que me digas la verdad. ¿Qué está? ¿Cucurucho? No, no te atrevas, no te atrevas, no te... Hijo de perra, güey. Tina. No! No. Why are you doing it so quickly? What? No! Ah! Wait. Oh. No! E Mike brasileiro. Eu entrar aqui? Tá doido? Tá doido, Cucurucho? Você acha que eu nasci ontem? É, Cucurucho. Pera aí, Cucurucho, vem cá rapidão. Pera aí. Que eu entro aqui? Tá. Você é trouxa!
Foi tudo muito estranho esse dia, né? Sábado eu consegui ver muita coisa ao vivo na hora. Eu estava muito confusa porque no momento que o Cucurucho tenta matar alguém, a primeira pessoa que eu vi foi o Mike, e o Mike estava dentro, né, do contexto da lore do Kill Times, o jornal de notícias dos indianos, do Ishan, e o Mike começa a entrar para esse grupo e investigar, e eu acho que eles falam coisas sobre a federação, agora eu não lembro exatamente. Então, nesse contexto, parece que o Cucurucho aparece para matar o Mike por conta do Mike querer se enfiar em investigação. Mas quando você sai, né, desse ponto de vista, na verdade o Cucurucho só estava matando pessoas gratuitamente porque ele fez a mesma coisa com Tina e com Aldo. Mas o que Tina e Aldo estavam fazendo no sábado? Aldo, depois, né, da quinta-feira madrugada de terror, ele começa a investigar um pouco mais a federação e principalmente o Cucurucho. Ele percebe que as coisas são muito mais complexas do que parece, né? Esse negócio do Quackery, que não é o Quackery, foi muito bizarro. E como Aldo e Tina trabalham no time de segurança do norte, lembrando, né, Tina também é do norte, ele acaba pedindo pra Tina se juntar com ele pra essa investigação, porque Tina é uma veterana e poderia confirmar a ele informações do que tá certo e do que dá errado. E o que o Aldo fez, ele leva Tina pro museu do Maximus, que apesar de estar trancado e reforçado, o Aldo tem esses poderes que eu chamo poder de Avatar, que ele consegue mexer bloco e eles conseguem entrar. Mesmo assim, e Tina começa a assistir as fitas confirmando se as informações que o Maximus, meu Deus, tá trazendo são verídicas ou não. Mas, gente, esse clipe da Tina vendo as fitas é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Começa, né? As fitas do Maximus já são meio assustadoras por conta própria, mas ela tá assistindo o Aldo, ele sai porque ele queria ir no banheiro, alguma coisa assim, e quando a Tina olha pra porta, o Cucurucho tá atrás da porta, lembrando que é a porta que só tem uma frechinha, janelinha, então você vê o nariz dele atrás, e a Tina, tipo, ela só bota bloco na frente e volta a assistir as fitas. Aí o Aldo retorna, a Tina conta, né, que ela viu o Cucurucho e ele vai averiguar porque até então o Aldo já percebeu que existe 2 Cucuruchos, algo que nem eu lembrava do QSP-1. Então o Aldo até pergunta, tipo, você conseguiu ver a cor do nariz dele? E a Tina, tipo, eu sei lá, eu acho que era rosa, eu sei. Mas então Aldo sai da sala pra averiguar se ele encontra Cucurucho e Tina continua vendo as fitas. Parece que até então tá tudo bem, mas quando a Tina olha pro lado, Cucurucho estava dentro da sala observando ela a ver as fitas. Então, mesmo assim, Aldo e Tina ficam tipo, não, nós não vamos desistir, vamos ser corajosos e terminar de ver essas fitas. Mas assim que eles terminam, Cucurucho reaparece dentro da sala, mas agora o Aldo também tá lá e ele fala, você cometeu um ato ilegal. We have committed an illegal act. E jogou novamente, né, a poção de cegueira e tacou um bando de mobs em cima dele, porque agora os Cucuruchos, além, né, de tentar matar as pessoas com lava, ele também fica spawnando mob em cima das pessoas. Tudo isso foi muito bizarro. Depois de sexta, o Cucurucho já vem aparecido um bizilhão de vezes, fazendo jumpscare com todo mundo, mas depois desse sábado que o Cucurucho começa a tentar matar pessoas, ele acaba jogando mobs em cima de todo mundo, incluindo até o Juan, né, que era pra ser o namorado do Cucurucho, mas o Cucurucho não tá nem aí, tá atacando mob em cima do Juan, assim. Bésame la boca. Ai! Cucurucho? Cookie? 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 Cookie, que haces? Então eu quis trazer as anotações que o Aldo fez durante a sua pesquisa sobre os Cucuruchos. Eu não sei o quanto essas anotações estão atualizadas, mas pelo menos é o que eu achei, né, para esse resumo de segunda semana de servidor. O Aldo anotou que o Cucurucho pode aparecer quando ele quiser, que ele faz experimentos biológicos, que aparentemente existem 2 Cucuruchos. Um que fala com uma voz masculina em espanhol e atira bolhas, e outro que é mais agressivo e tem a voz feminina. Realmente, o Cucurucho que fica saindo, tacando coisa em todo mundo, dos poucos momentos que esse Cucurucho fala, que ele fala bem pouco, é sempre com a voz feminina. E aparentemente Cucurucho talvez possa mudar de skin. Por exemplo, aquele Quackery que o Aldo viu, na verdade, era um Cucurucho? Mas será mesmo, Aldo? Talvez era só o outro Quackery? Não vamos saber. Essa anotação é muito boa. Ele pode ser gay? Só porque
por causa do negócio com o Juan, eu sei lá porque ele anotou isso. E também fala que o Cucurucho pode machucar as pessoas com lançador de batatas, mas na verdade o Cucurucho usa qualquer tipo de arma, mas enfim, eu não sei o que ele usou até então no QSMP 2, além, né, de ficar spawnando mob e tacando lava nos outros. E eu ressaltei, né, que o Aldo já sabe da diferença das cores de nariz, que um dos Cucuruchos tem um nariz rosa bem rosa e o outro é um rosa mais salmão. Qual deles é qual? Eu não lembro, gente, esqueci, não sei. Pra mim, o que é mais louco disso tudo, porque o Cucurucho no QSMP 1, apesar de ser agressivo, sim, com certeza ele era um tipo diferente de agressividade. Ele era, tipo, manipulador, ameaça, sequestrava e o máximo de coisa agressivo físico que ele fazia, às vezes ele já atirou em algumas pessoas, mas, tipo, não era pra matar, só atirava algumas vezes, mas o máximo de agressividade que o Cucurucho já fez com algum player, pelo menos do que eu lembro, foi ter utilizado a serra elétrica com o Cellbit, mas ele não chega a matar o Cellbit. O Cellbit acaba morrendo naquele negócio todo, que tinha os espinhos no chão, o Cellbit cai em cima dos espinhos e acaba morrendo, mas não foi o Cucurucho que deu o último golpe. Eu não tenho certeza se o Cucurucho nunca matou ninguém no servidor, não posso dizer com todas as letras, mas pelo que eu lembro, pelo menos era algo assim que nunca aconteceu. Eu já vi que o Cucurucho preto, né, o Cucurucho do mal, esse já matou o Quackry, mas eu não lembro o contexto, foi LOL, eu acho que do purgatório, não sei dizer, gente, não lembro. Mas nesse QSP2 o Cucurucho tá extremamente agressivo, propositalmente tentando matar players. Até esse momento eu não entendi porque essa escolha de mudança de comportamento do Cucurucho, mas o Maximus tem muitas teorias falando que talvez, uma teoria boa foi que ele acredita que talvez eles estarem nessa ilha não era a intenção da Federação, que o acidente de navio foi algo que aconteceu realmente por acidente, comparado, diferente dos acidentes que aconteceram na Ilha Quesadia, como o barco dos brasileiros e o avião dos franceses, que aquilo foi acidentes programados, mas que o Maximus estava criando uma teoria que talvez eles não eram para estar ali, e agora eles estão ali, e a Federação está tentando controlar a situação e talvez matar todo mundo, né, porque não era para essas pessoas estarem nessa ilha, mas não estão sabendo lidar com todo esse caos. Essa teoria do Maximus é boa, eu acho que talvez tem alguma coisa aí, e se essa teoria ainda abre um espaço que se futuramente o QSMP quiser trazer novos membros, eles podem trazer novos membros que poderiam ser o grupo que era pra realmente estar nessa ilha, o grupo que a Federação queria de verdade trazer pra essa ilha, mas que por acidente já atacou 54 pessoas sem querer na ilha errada. Essa teoria é muito boa. Ai, cara, eu quero muito que entre pessoas novas, apesar que já tem muita gente, mas sei lá, cara, é muito bom. Como eu não sei se eu vou estar fazendo vídeo da lore da terceira semana, porque, gente, essa semana foi bem exaustante. Eu tô aqui correndo contra o tempo pra conseguir estar lançando esse vídeo. Enfim, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso de novo pra resumos de lore da terceira semana, então já vai dar uns spoilers aqui no final desse vídeo pra quem assistiu até aqui do que tá acontecendo na terceira semana. Bizarramente, algo aconteceu que eu não esperava. Tivemos um ovo na ilha. Eu teorizando que, tipo, não vai ter ovo de jeito nenhum, sei lá o que. Mas o ovo que apareceu foi o Nacho, que eu nem lembrava que o Nacho existia, mas que ele apareceu na lore quando eles reiniciaram o servidor em 2024. E aí tinha todo aquele sistema capitalista de moeda, sei lá o que. E um dos NPCs que apareceram era um ovinho com uma máscara de Cucurucho, que a comunidade deu o nome de Nacho. Então esse ovo apareceu, mas que ainda assim não acho tanto problema. Eu vou falar mais sobre isso no meu próximo vídeo, falando sobre, né, opiniões, teorias sobre o QSMP 2 e as minhas impressões, o meu feedback, como tá sendo, tá assistindo esse servidor e se é possível assistir esse servidor sem falar inglês. Eu vou lançar esse vídeo em algum momento, ele vai sair e acabei encaixando, né, os meus pensamentos sobre o retorno do ovo Nacho. O que não acho tão ruim, porque esse ovo funciona muito mais como um NPC da Federação do que como era os ovos. No QSMP 1, ele não é tipo um ovo que tem vida, ele é imortal, funciona como um NPC, tá no criativo e ninguém precisa tomar conta dele, então não é uma interação obrigatória, né, que pessoas até começaram a trazer o clipe do Fusa, meu Deus, hoje tá difícil, do Fusa falando que se tivesse interação obrigatória com NPCs, o Fusa não ia mais participar do QSMP 2, mas gente, relaxa, o caso do Nacho, apesar dele ser sim um ovo, é completamente diferente dos ovos
provas do QSMP 1. Ele é muito mais como se fosse um cucurucho, um pepito, do que um ovo, exatamente. E a minha teoria, vi gente teorizando, trouxeram o Nath de volta por conta da Páscoa, mas a minha teoria é que eles pretendem voltar a vender merchandise do QSMP, e o que é mais vendível do que um bonequinho do Nath, que é um ovo, mas com a máscara do cucurucho, super fofo, eu acho que tem tudo a ver. Cara, se, sei lá, daqui, quando comemorarem um mês de QSMP, estiverem lançando merch nova, com inclusão do Nacho, aqui ó, já botei a minha teoria assinada aqui. E o que mais aconteceu? Tivemos desenvolvimento sobre a guerra dos trens, tá muito engraçado, a Londrissa com o Aldo conseguiram botar o trem do Tubble no céu, e a reação do Tubble é muito boa. She fucking win! Ele bota a música Defying Gravity de Wicked, tipo... Gente, o trem tá voando, não sei o que fazer, é isso, vocês ganharam, e aparentemente vai ter em algum momento um tribunal sobre todo esse conflito da Londrissa com o Tubble e agora também com o Kill Times, com o jornal, porque o jornal tá brigando diretamente com a Londrissa. Eu não sei por que essa treta da guerra do trem tá tendo muito debate e polêmica no Twitter, porque tá gente revoltada sobre, né, destruir base, botar bomba em base, mexer na coisa dos outros, tipo, o Tubble mexeu no castelo da Londrissa, a Londrissa tá mexendo no trem, mas tipo, gente, é só Minecraft, esse é o objetivo, é pra todo mundo encher o saco do outro, pra criar conteúdo, entretenimento, e tá sendo muito engraçado, vamos só assistir e dar risada, é legal, gente, não leve então a sério, pelo amor de Deus. E agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é 1º de abril, o Quackly abre uma live, nem foi no canal dele, foi no canal do QSMP mesmo, em que ele faz um dia todo de 1º de abril, que ele entra no criativo e fica copiando as skins das pessoas e fingindo ser outras pessoas com modificador de voz e tudo. Muito bom. Então. Depois eu posso pegar um seguinte, né? Que agora eu não sei dizer que Eu não sei mais o que aconteceu de Lore além dessas coisas, porque eu não tenho assistido muito QSP essa semana, porque eu tava perdendo meu tempo assistindo VODs antigas pra tá fazendo esse vídeo, mas espero que depois dessa quantidade exorbitante de conteúdo, deu pra entender mais o contexto da segunda semana, já porque a segunda semana foi a coisa mais intensa, cheia, com muita informação que eu já vi, e por isso que eu acho que eu não vou estar fazendo o resumo da terceira semana, porque, gente, eu preciso de um break. Esse sistema de resumo por semana não tá funcionando, então... eu não sei como eu vou estar fazendo em vídeos futuros, eu não sei se eu só desisto de falar do QSMP, eu acho que não, né, eu já tenho o próximo vídeo que eu vou estar falando meu feedback sobre como tá sendo o QSMP 2, e também o vídeo sobre a pesquisa do Maximus, que esse realmente eu quero fazer, porque é algo que me interessa. Então, eu não sei, talvez no futuro, depois quando saírem esses 2 vídeos, ao invés de eu estar fazendo resumo de lore toda semana, porque é impossível, é muita gente acompanhar todos os POVs, e eu nem consigo trazer todos os POVs, por exemplo, tá acontecendo coisa com os franceses, o IPR, não entendi ainda, mas ele construiu uma base, que é o aeroporto militar daquele barco gigante que fica no mar, que pousa jatinho, ele que construiu aquilo, eu não entendi, só apareceu do nada, eu pensei que era da federação, o que é aquilo? Enfim, tem muitos pontos de vista que eu também não consigo assistir, é muito difícil, então eu acho que para próximos vídeos talvez eu só escolha, lore específica de alguém e resuma para vocês, talvez eu possa até fazer uma votação, qual lore vocês querem que eu resuma, e escolher um ponto de vista só, ou um grupo de pessoas só, porque realmente tá fazendo lore de toda a galera do servidor, é muito impossível, mas pelo menos da primeira e segunda semana eu queria fazer, porque aconteceram muitas coisas legais, mas Kami precisa de um break, por favor, se inscreva no canal, por favor, deixa o like, hype esse vídeo. Enfim, deixe nos comentários qual conflito vocês gostaram mais, qual grupo que já tem tantas facções nesse servidor vocês estão achando mais interessante. Se eu fosse escolher um, com certeza o meu favorito é o Regime, não tem o que fazer, eu adoro assistir o POV do Ash, tô sentindo muita falta porque o Ash tá viajando, mas se eu fosse escolher lore interessante, eu acho que eu escolheria a do Multi, dos poloneses, porque essa lore de todo experimentos laboratório, eu acho que abre muito espaço para
pra futuramente ter uma conexão com a federação. E eu tinha esquecido, né? Agora é só, assim, spoilers, detalhes pra quem tá assistindo até o final. Mas o Cucurucho visitou o Multi e foi clipes bem bizarros de jumpscare. Tipo, o Multi tá mexendo na velazinha show de Truman dele e o Cucurucho aparece lá em cima do observatório. E também o Cucurucho aparece do nada, tipo, voando no laboratório dele. Cara, muito terror, bizarro. Mas eu adoraria se o Multi criasse uma conexão direta com a federação, já que experimentos bioquímicos, biológicos, tem tudo a ver. E ele já falou em alguns clipes que ele, tipo... o Graf, eu acho que tava falando sobre o que a federação faz e o Multi, tipo, nossa, amei, sei lá, alguma coisa assim. Então é isso, galerinha, eu aceito muito o feedback desse vídeo, já que eu decidi botar menos clipes que eu botei no resumo da semana 1, porque realmente tradução, ficar legendando é algo que toma muito meu tempo, então eu decidi fazer o mais contando a história pra vocês. Me conta se vocês gostaram desse estilo de vídeo ou não, e também já deixe nos comentários se tem alguma lore específica que eu não falei, que vocês gostariam de saber, talvez pra eu estar trazendo no futuro, como por exemplo a lore dos holandeses, que parece que eles têm um grupo de luta secreto. Ready, ring the bell. Yes! Oh! Come here, dude! Come! Oh, it hurts! It hurts! Que eu não sei quase nada sobre, então tá aí uma lore, mais uma lore que eu não acompanhei direito e não trouxe nos resumos. Mas é isso, eu acho que eu vou estar voltando a fazer vídeos também não relacionados a QSMP, então quem se inscreveu por conta do QSMP, eu super convido a estar vendo outros vídeos, porque eu gosto de trazer assuntos de coisas que eu consumo, ou interesses, acontecimentos, né, tretas na internet, qualquer coisa que eu esteja acompanhando, que eu acho legal falar sobre, e mesmo se você não saiba nada do assunto que eu tô falando, é só clicar em vídeos que eu explico tudo, eu tenho essa mania de explicar tudo em todos os detalhes, então super convido a vocês também estarem assistindo vídeos que não seja diretamente relacionado ao QSMP, porque realmente eu acho que deu uma saturada, gente, saturou um pouco. Mas, obviamente, eu vou continuar assistindo o QSMP, porque eu gostei muito, e é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, eu sou a Kamikami, bem-vindos ao meu canal, e até... Gente, é muito tarde. Até o próximo vídeo, tchau!